A história começa com uma garota sendo perseguida por homens, enquanto numa taverna, Sung Dai, para convidados já exaustos dele, narra uma famosa lenda. A última batalha entre Tianwu e Mo-Wu, ocorrida há 10 anos. Naquela época, o continente mágico vivia em paz, sob a liderança do templo Tianwu. No entanto, uma batalha sangrenta irrompeu contra o templo Mo-Wu, seres de crueldade extrema e poderes malignos. Os Mo-Wu iniciaram a guerra para dominar o continente, liderados pelo mestre Wu. Em outro lugar, a dama continua a desviar dos ataques dos homens, que empregam poderosos feitiços contra ela. Na taverna, o rapaz descrevia o mestre Wu como um rei dragão invencível, cujo poder só encontrava rival em Feng Tianqing. Enquanto isso, os homens finalmente encurralam a dama, mas ela, com agilidade, desvia dos ataques e os derruba, um a um. Na taverna, o garoto narra como Feng impôs uma punição celestial da alma, que assombrou os próprios deuses, derrubando e eliminando o rei dragão. Após sua história, a multidão o aplaude, mas um outro sujeito o interpela, chamando-o de Cachorro Chu. O sujeito pergunta a Chu se ele se considera o sucessor de Feng, apto a herdar sua vontade. Chu reconhece o orador como Zifeng e indaga o motivo de sua presença. Zi, então, esclarece que veio para desmascarar as mentiras de alguém que não possui poderes mágicos. Zi declara que Chu é um inútil, incapaz de herdar a vontade de Feng, e os dois iniciam uma discussão acalorada. Em flashback, a dama continua a fugir de dois homens que ela não conseguiu deter. Ela ataca um deles com seu poder, mas ele bloqueia com as espadas e a persegue incansavelmente. Por fim, ela sobe num telhado, mas o homem a embosca através de um portal, liberando uma energia explosiva que destrói a cobertura. Após a explosão, os homens são surpreendidos pelos moradores do assentamento, furiosos por estarem destruindo tudo e perturbando sua tranquilidade. Quando os moradores tentam chamar a guarda, os homens percebem que a espiã escapou e se apressam em procurá-la. No restaurante, Chu insiste que Feng Chen o salvou, mas Shi, cético, afirma que ele está mentindo descaradamente. Enquanto discutem, a mãe de Chu surge e o flagra contando histórias de novo. Ele, feliz em vê-la, pede seu apoio, mas ela o esbofeteia com uma colher, mandando-o voltar ao trabalho. Mais tarde, Chu lamenta a Zi que sua mãe é terrível e bate com uma força descomunal. Mais tarde, ele questiona Zi por que precisou pedir à mãe para fazê-lo carregar aquele jarro. Zi, com total indiferença, explica que sua família convidou exterminadores para a Academia Tianwu e não havia mais álcool disponível para recebê-los adequadamente. Intrigado, Chu pergunta por que a seleção da Academia Tianwu começou tão cedo este ano e indaga a Zi se ele acredita nos rumores de um sinal da ressurreição de Mo-Wu. Zi responde que não sabe, mas decide narrar a Chu uma versão diferente da guerra de 10 anos atrás. Na versão de Zi, o Rei Dragão foi derrotado, mas não pereceu. Assim, o Templo de Mo-Wu tem buscado incessantemente oportunidades para seu retorno, e Zi acredita que é por essa razão que o Tianwu decidiu recrutar novos membros mais cedo este ano. Zi não considera isso um problema, e até menciona a possibilidade de que a cidadela Tiana realmente abrigue um espião de Mo-Wu. Isso intriga Chu, que parece interessado apenas em absorver as mais recentes e mirabolantes teorias da conspiração sobre a guerra. Chu acredita que heróis surgem em tempos de angústia e que esta era atual é sua grande chance. Após essa declaração, Zi literalmente o esbofeteia para fazê-lo cair na real, questionando como ele pretende realizar tal feito sem possuir poderes mágicos. Zi se pergunta como pôde ter um irmão tão inútil como Chu por 10 anos, e o lembra que ele não possui poderes mágicos. Contudo, Chu insiste que entrará na Academia Tianwu e será reconhecido como um mestre Udaemon, custe o que custar. Por fim, Zi pergunta a Chu se ele considera o exame de entrada simples, explicando que seu pai trouxe 13 mestres Udemon para treiná-lo e garantir sua aprovação. No entanto, Zi não tem interesse em entrar na Tianwu, ele apenas deseja morrer. Enquanto isso, Chu se considera sortudo, pois sua mãe apenas quer que ele continue a trabalhar no negócio da família, sem grandes ambições para ele. Mais tarde, Chu pondera se a mãe poderia ajudá-lo a conseguir mestres Yudomon, mas Zi o lembra, mais uma vez, que ele não possui poderes mágicos e que todo seu treinamento será inútil. Ele o adverte que os mestres Yudomon mais renomados avaliam o teste e a taxa de mortalidade ultrapassa 30%, o que significa que ele morreria, apesar de sua bravura. Mesmo assim, Chu insiste que essa é sua grande oportunidade de realizar seus sonhos, e decide mostrar a Zi algumas de suas habilidades. Pouco depois, Chu faz uma demonstração marcial para Zi, que não consegue conter o riso ao presenciar tal espetáculo. Enquanto conversam, notam os homens perseguindo a mulher pelos telhados. Enquanto Zi tenta analisar a situação, Chu, esperando que sejam espiões malignos, corre em direção a eles para provar seu valor. Zi, porém, só se irrita por o garoto tolo tê-lo abandonado para carregar as coisas sozinho para casa. Mais tarde, os homens rastreiam a espiã até a floresta, e Chu os observa do alto de uma árvore. Ele percebe que os homens são bastante malignos e velozes, mas a única razão pela qual consegue acompanhá-los é sua profunda familiaridade com aquele bosque. Ele nota os homens correndo novamente e decide segui-los na esperança de conseguir uma chance de entrar na Academia Tianwu.
Por fim, ele os perde de vista, mas se depara com um riacho de insetos verde brilhantes que o assustam profundamente. Ele decide seguir a trilha, que o leva até a mulher que os homens perseguiam, sentada numa árvore peculiar. De repente, os outros homens surgem perto da árvore, prontos para acabar com a mulher, pois acreditam que ela está completamente encurralada. Intrigada, a mulher desce com a ajuda das vinhas da árvore e adverte os homens de que não devem ter tanta certeza de que ela é a presa. De repente, seu corpo é envolvido por um poder luminoso intenso, e os homens se apressam em atacá-la. Antes que possam agir, Chu grita alto e corre em direção a eles. Mas enquanto ele avança, enormes vinhas brotam do chão, e a dama percebe que aquele cabeça dura está, na verdade, acionando todas as armadilhas que ela havia preparado. Chu corre, mas as vinhas prendem sua perna e ele grita por socorro. A mulher, pensando que ele é um inimigo, tenta atacá-lo, mas ele cai sobre ela, ferindo-a. Por fim, Chu tenta se apresentar, dizendo à dama que está ali para oferecer sua ajuda. Mais tarde, ele se vira para os homens e os repreende, chamando-os de pessoas más por perseguirem uma jovem, e até os acusa de serem espiões Mowu que armaram aquelas armadilhas. Confusos, os homens o chamam de irmão e tentam se explicar, mas Chu os manda parar com as histórias. Por fim, Chu diz à dama para trazer aqueles sujeitos até ele e ameaça os homens, mandando-os fugir antes que ele ataque. Cansados de sua tagarelice, os homens tentam se aproximar para falar, mas ele os impede veementemente. Chu os informa que já avisou os mestres Yutamon de Tianwu da cidade, e que eles chegarão em breve. Confusos, os homens perguntam quem ele é, mas quando a dama se levanta para atacar, os homens disparam fogo para impedi-la de agir. Chocado, Chu pula novamente sobre a mulher para protegê-la da explosão, ferindo-a ainda mais. Estranhamente, a mulher nota que sua energia espiritual se esvai quando Chu a toca. Os homens tentam finalizar a dama, mas hesitam, pois não querem ferir Chu, um cidadão comum. Por fim, Chu se vira novamente para os homens e se prepara para lutar, mas o líder pede para que o deixem explicar. Chu não ouve e repete os mesmos movimentos marciais de antes, fazendo com que os homens se escondam, acreditando que ele possui poderes. Contudo, nada acontece e Chu sinaliza para a dama fugir. Ao se virar, ele avista uma planta perigosa, uma flor demoníaca. Naquele instante, nosso garoto percebe que está em apuros. Enquanto isso, a dama escapa para a floresta, mas de repente se depara com um ser sombrio. Quando ela dispara contra ele usando seus poderes mágicos, uma figura chamada Chu Yu emerge da escuridão e a adverte que está atrasada. A dama explica que teve um pequeno contratempo, mas que já está tudo resolvido. No campo, nosso estúpido protagonista foge da flor demoníaca, que agora o persegue implacavelmente, e ele enfrenta as consequências de sua própria tolice. Lamentavelmente, os outros homens foram eliminados pela planta, e Chu continua a correr, quando a moça correr desesperadamente. No fundo da floresta, Ji pergunta à espiã sobre os Tianwu, e ela o informa que Laian aumentou subitamente o número de guardas. Chu percebe que alguém importante deve estar a caminho, e que o teste é crucial. Então ele pede à dama, a quem chama de Lan Hu Bing, para participar do próximo exame. Ele a instrui a passar no exame para que possa se infiltrar no sistema e coletar informações sobre o Rei Dragão. Shuya lembra que o Sr. Lua Negra não permitirá que ela enfrente qualquer problema, garantindo que os Tianwu não a notem. Ele explica que ela estará disfarçada de homem, mas adverte que o suicídio por veneno é a última opção caso seja descoberta. A planta encurrala Chu, e ele, em desespero, se pergunta como foi parar naquela situação tão complicada. Quando o monstro está prestes a empalá-lo, ele desmaia. De repente, uma voz sutil lhe pergunta se ele deseja poder. Na floresta, Fu entrega a Lan um dispositivo mágico que altera seu gênero, mas a lembra: um Mowu deve morrer como um Mowu. No campo, Chu parece ser dominado por um poder estranho, que faz seus olhos ficarem vermelhos. De repente, uma enorme luz irrompe do local, e Chu destrói a planta com um único golpe de sua mão, antes de desmaiar completamente. Mais tarde, Chu acorda no inferno, vendo uma besta demoníaca devastar pessoas em meio ao fogo. Logo ele desperta na cama, e sua mãe se alegra por ele estar acordado. Ele também se alegra em vê-la, mas ela quase lhe arranca a cabeça com uma frigideira que, por fim, se crava na parede. De repente, sua mãe fica furiosa, pois o enviou para pegar um pedido, mas ele o deixou cair no meio do caminho. Aparentemente, ela foi procurá-lo e o encontrou dormindo na floresta. Chu tenta se explicar, mas ela continua a esbofeteá-lo antes que ele consiga dizer uma palavra. Depois disso, ela o manda levantar, pois uma pessoa importante virá ao estabelecimento para um encontro às cegas com ele. Chocado, Chu lamenta ser muito jovem e ainda ter o exame Tianwu pela frente, mas sua mãe o adverte que ele morrerá na prova. Ela acrescenta que famílias grandes não se interessam por ele, então ele não tem outra escolha senão ir a este encontro às cegas. Num mundo onde os homens recebem pretendentes, isso não seria o paraíso? Contudo, Chu insiste em fazer o exame Tianwu, e entra em uma discussão acalorada com a mãe. Quando ela se enfurece, ele desmaia e se vê amarrado de cabeça para baixo a um pilar. Ao implorar, ela diz que irá comprar-lhe algumas coisas para seu encontro às cegas com a família importante. Quando ela sai, Chu faz uma birra querendo o exame Tianwu, e a porta se abre subitamente.
Ele espera que seja sua mãe, mas é uma drag queen que o chama de marido. O sujeito o solta do pilar e o abraça, repetindo o apelido. Quando tenta beijar Shu, insistindo para aproveitarem o momento, Shu diz à drag queen, Senhorita Fang, para se dar ao respeito. Enquanto isso, Zi ri histericamente lá fora e, por fim, dispensa a drag queen. Confuso, Chu pergunta a Zi o que está acontecendo e Zi revela que ele é o sogro da família Fong, que virá para um encontro às cegas com ele. Enquanto isso, Lan, agora disfarçado de homem, retorna à cidade cumprindo as ordens de Shui para dar prosseguimento à sua missão. Perto dali, Chu foge de Zi e em seguida derruba Lan. Mais tarde, eles se desculpam com a pessoa que derrubaram, mas Lan reconhece Chu e se pergunta como ele sobreviveu. Imediatamente, ela o joga para trás com poderes mágicos e sela a porta do local do exame, impedindo Chu de participar. Contudo, Zi arrasta Chu consigo para que encontrem outra rota. Dentro do local, Lan vai se inscrever. Chu e Zi logo surgem atrás dela, e Chu rapidamente descobre que os guardas da noite anterior eram, na verdade, da casa da família de Zi. Quando Zi avista Lan, ele exige saber por que ela os atacaria por um simples engano. Uma discussão se inicia, e uma mulher surge, interrompendo-os. Ela os adverte que gritar é contra as regras e os manda se agrupar, chamando-os de perdedores. Enquanto isso, Lan percebe que não pode permitir que Chu faça este exame e precisa encontrar um meio de tirá-lo dali. Chu logo mostra a língua para Lan, mas Zi pede para ele parar, pois a professora Tia Mu está a falar. Zi também lhe informa que as pessoas de vestes roxas são os renomados membros da Seita da Espada, e o do centro é o grande discípulo Lin Yangtian. Ele acrescenta que a garota atrás é Xiao Yi, uma gênia de reputação impecável. Zi também lhe fala sobre outro sujeito, Bai Lang, que dizem é mais forte do que aparenta. Quando Chu pergunta se ele conhece o garoto que encontraram, Zi responde que não tem informações sobre ele e aconselha Chu a não arranjar problemas com ele. Contudo, Chu insiste que não teme aquele sujeito e se vira para mostrar a língua. Imediatamente, Xiao manda sair se ele não pretende parar de falar. No mesmo instante, todos se voltam para Chu e o reconhecem como o filho da proprietária do restaurante local. Eles comentam que ele está sempre contando histórias e que já havia dito que herdaria a vontade de Feng Tian. Isso provoca o riso da multidão e Chu pergunta o que é tão engraçado. Ele insiste que deseja se tornar um homem como Feng Tian, mas eles o ridicularizam abertamente. Por fim, Xiao silencia e explica que a organização não se responsabilizará por quaisquer ferimentos que venham a sofrer. Aparentemente, o primeiro desafio é o teste de percepção, que será realizado na floresta de Udemon. Os candidatos devem usar seus poderes mágicos para detectar e capturar o Sudemon na floresta. Eles precisam capturar bestas de rank 3, e alguns estudantes consideram que são criaturas muito pequenas para o desafio. De repente, Sha abre um portal e anuncia que apenas os primeiros 200 passarão no teste, os demais retornarão para casa. Imediatamente os estudantes se apressam, mas Lan derruba Chu enquanto correm, numa atitude inesperada. Contudo, Zi vem para ajudá-lo a se levantar. Mais tarde, os estudantes vasculham a floresta em busca das bestas. Um deles captura um avestruz desavisado, enquanto o outro procura uma besta que sente atrás de um arbusto sem saber que ela estala os nós dos dedos, pronta para lhe dar uma surra. A besta logo libera monstros menores contra o rapaz, que foge desesperadamente. Enquanto isso, Chu pergunta como todos estão encontrando monstros, e Zi lhe diz que ele não pode, pois não possui espírito algum. Chu insiste que usará seus olhos, então Zi o abandona, desejando-lhe boa sorte. Ao saber que alguém já passou no teste, ele se apressa. Acreditando ter um bom olfato e por conhecer a floresta desde criança, ele pensa que será fácil capturar alguns Udemons. Ele tenta procurar por pegadas e de fato encontra uma. Seguindo o rastro, ele se depara com um Udemon que está tranquilamente relaxando ali por perto, sem qualquer preocupação aparente. Antes que possa atacar, um pequeno círculo verde surge atrás de Chu, fazendo a criatura fugir. Naquele momento, Chu descobre que restam apenas 82 vagas. Mais tarde, ele encontra outro monstro, mas este também foge do círculo verde que o persegue. Neste ponto, restam 122 vagas. Momentos depois, o mesmo ocorre com alguns avestruzes, mas agora restam apenas 101 vagas. Após mais alguns Udemons fugirem dele, Chu fica sobrecarregado e agora restam apenas 62 vagas. Ele quase enlouquece e implora a Deus por um Udemon, pois não quer voltar e ser forçado a casar com Fang. De repente, ele nota alguns estudantes correndo desesperadamente, pois um tigre Udemon os persegue ferozmente. Chu tenta correr, mas o tigre o derruba por não ter se movido devagar. No chão, Chu percebe que Deus atendeu seu desejo, mas lamenta que não fosse algo tão grandioso. Sua perna sangra, e ele se dá conta de que não consegue se mover. O tigre logo se impõe sobre ele, e Chu tenta rastejar para longe, pedindo socorro. Quando isso não funciona, Chu percebe que seu fim chegou. Ao tigre rosnar para ele, o círculo verde surge novamente atrás dele, e o tigre vomita de nojo, fugindo apressadamente. Irritado, Chu insulta o monstro e se pergunta por que nem mesmo o tigre o quer. Enquanto ele lamenta, Lan, que ouvia por perto, se afasta.
Enquanto isso, a mãe de Chu retorna para casa e fica chocada ao encontrar Fang ali. Na floresta, Chu chama o tigre Udemon e lamenta que a floresta inteira o odeie. Sua perna está terrivelmente ferida e ele é subitamente abordado por Xiao Ye, que lhe pergunta se está bem. Por um instante, Chu fica maravilhado com a beleza dela e não consegue falar. Ao notar que ele está ferido, ela o instrui a ficar imóvel e usa sua magia para curá-lo. Quando Chu confirma o nome dela como Xiao, ela assente e lembra-o de como ele disse que queria se tornar como Feng Tian. De repente, ela começa a corar e pergunta se ele falava sério. Chu, gaguejando, admite que sim. Por fim, ela confessa que também deseja fazer algo, mas antes que possa terminar, outro colega de equipe, Lin, a chama para ajudá-los. Após Lin chamá-la, Xiao se desculpa e parte para ajudar sua equipe. Ao se aproximar de Lin, ele a aconselha a não se preocupar com perdedores e ela se desculpa novamente. Momentos depois, os organizadores anunciam que restam apenas 9 vagas, e Chu entra em pânico, temendo ser forçado a casar com Fang. De repente, ele tem uma ideia brilhante e decide colocá-la em prática. Pouco depois, o tigre e o Demon avistam um espantalho no meio da estrada, exalando um cheiro terrível. Devido ao odor, o tigre vira para o outro lado, mas acaba dando de cara com Chu. Por fim, ele segue por outro caminho, mas cai numa armadilha, um buraco que Chu cavou. Após prender o tigre, Chu o nocauteia com uma rocha enorme e o arrasta pela floresta. Enquanto ele arrasta o monstro, Lei Yan joga algumas folhas sobre ele. Neste ponto, resta apenas uma vaga, mas Yi e Xiao aguardam pacientemente a saída de Chu. Momentos depois, a professora Xia anuncia o fim do teste, e os guerreiros Qianwu começam a fechar o portal, encerrando a prova. Antes que possam fechar o portal, Chu salta para fora e declara ter capturado um Udemon. Ao pedirem para ele mostrar, ele o retira, revelando ser uma pequena criatura. A professora Mu pensa que ele mente, e os estudantes começam a zombar de Chu, exigindo sua expulsão. Contudo, a mestra Xia subitamente nota uma energia estranha emanando do ser nas mãos de Chu e percebe que a criatura possui um encantamento. A mestra Xia deduz que um espião deve estar entre os estudantes, mas decide investigar isso mais tarde. Por fim, ela anuncia que Chu foi aprovado no exame, mas os outros estudantes não ficam nada satisfeitos com a notícia. Enquanto avançam para a próxima etapa, Lan decide que tomará medidas mais sérias para lidar com Chu, de uma vez por todas. Para o próximo teste, Xia conduz todos a uma ponte escura, a ponte Chen Yuan. Ela oferece a chance de desistir aos que sentem medo, e explica que os primeiros 50 Maitopo para atravessar a ponte e encontrá-la antes do amanhecer serão aprovados. De repente, Chu começa a gritar, pois o pequeno monstro que ele trouxe não para de incomodá-lo. Ao notar isso, Xia absorve o monstro num portal para contê-lo. Momentos depois, os estudantes começam a correr para atravessar a ponte, mas Chu permanece imóvel. Zi, que também não se moveu, pergunta a Chu por que ele não avança. Chu explica que os estudantes mais fortes não se movem porque sabem que o teste não é tão simples. Caso contrário, não teriam tanto tempo. Chu esclarece que espera a professora Xia se mover e Zi se orgulha de sua inteligência finalmente estar contagiando Chu. Enquanto ele ainda se vangloria, percebe que Chu e os demais começaram a correr atrás da professora, que também já se moveu. Logo em seguida, todos se lançam na névoa espessa. Quando a névoa se torna ainda mais densa, os estudantes percebem que a professora Xia desapareceu. Enquanto isso, Xia avança e abandona os estudantes. Contudo, 2 alunos a seguem, mas ela sorri, pois sabe que há muito mais no teste. Lan e outro rapaz seguem Xia até um ponto onde encontram cadáveres espalhados pelo chão. Quando Xiao salta de repente com magia, o outro rapaz pula nas cordas para segui-la. No entanto, Lan continua correndo pelo chão e percebe pequenos monstros saltando em sua direção. Ela consegue afastar alguns deles e os distrai com uma de suas vinhas, pois eles adoram absorver poder espiritual. Enquanto ela segue em frente, os insetos também se movem, e ela percebe que eles são sensíveis ao som, não à visão, que decide usar isso para eliminar Chu, mesmo que outros acabem se ferindo no processo. Eventualmente, ela lança um feitiço e continua pelas cordas da ponte. Atrás, Chu e Zi encontram os estudantes que os precederam ressecados e param. Contudo, os alunos que vinham atrás continuam correndo e são subitamente emboscados pelos monstros. Quando os monstros atacam Xi, ele os derruba com suas pequenas adagas. Enquanto isso, Lin diz aos colegas para não entrarem em pânico, e eles se reúnem para criar um selo de proteção. O selo forma uma barreira ao redor deles, e Chu acha isso fascinante, enquanto Z continua lutando para protegê-lo. Enquanto um monstro está prestes a eliminar Chu, Z pula sobre ele, e ambos acabam numa posição comprometedora. Enquanto isso, um dos insetos consegue passar pela barreira do outro grupo e derruba um deles. De repente, Xiao percebe que os monstros estão evitando um rapaz que está apenas sentado no chão, chorando. Então, ela rasteja em direção a ele, apesar dos protestos de Lin. Quando ela rasteja, os monstros também a evitam, então Lin diz aos outros para a seguirem em silêncio por trás. Da mesma forma, os monstros os evitam. Então, Chu e Zi decidem fazer o mesmo. Enquanto avançam, um círculo mágico surge de repente ao redor deles, e as vinhas de lã brotam subitamente à sua volta.
As vinhas atraem os monstros, e Shao percebe que eles estão consumindo as vinhas como força vital. Enquanto os monstros estão distraídos, Shao sugere que avancem, mas logo percebem que há um enorme monstro de vinhas à frente que não os deixará passar. Os insetos continuam eliminando os que tentam oferecer resistência, enquanto Shu e os outros são parados pelo monstro gigante. Eles se perguntam se é o rei dos insetos atraído pelas vinhas, então tentam evitá-lo sem fazer barulho também. Quando eles se movem, o monstro nocauteia um deles e suga sua essência vital, então percebem que ele pode detectá-los. Imediatamente, Lin ativa a barreira protetora deles, enquanto Zi atira suas adagas no monstro, mas elas apenas ricocheteiam. Eventualmente, o monstro desfere um soco enorme que quebra a barreira deles. Imediatamente, Lin pede a Xiao para usar um encantamento de fogo em sua espada, então ele vai enfrentar o monstro. Usando a habilidade de fogo de sua espada, ele corta os tentáculos do monstro, mas é incapaz de deixar uma marca nele. Eventualmente, o monstro cria um círculo mágico acima de si, e o surpreende que um monstro possa usar magia. Assim que estão prestes a reagir, o monstro libera uma onda de energia verde que transforma todos eles em pedra, exceto Chu, que é protegido pelo escudo de Shao. Este rapaz estaria definitivamente morto a esta altura se não fosse por sua sorte ridícula. Shao explica que o monstro petrificou os homens, e o monstro rompe a barreira dela mais uma vez e os captura. Após capturá-los, ele os envolve numa bola de seus tentáculos, e eles estão em grandes apuros. Enquanto isso, Xia chega ao outro lado da ponte e os dois estudantes a seguem. Ela está divertida e lhes diz para descansarem, pois passaram no teste. Quando Lan se afasta, o outro rapaz a observa com uma expressão estranha. No entanto, Lan apenas espera ter conseguido cuidar de Shu. Na ponte, Chu acorda em um lugar que não conhece e se pergunta se está morto. Ele percebe que isso lhe é muito familiar e começa a recuar para o conforto do vazio. De repente, uma voz demoníaca chama seu nome, e um selo mágico aparece diante dele. Chocado, Chu se pergunta se está prestes a ser enviado ao inferno, mas o espírito lhe pergunta se ele se lembra dele. De repente, Chu se lembra do que aconteceu na noite anterior, e reconhece o espírito. Ainda atônito, ele pergunta ao espírito quem ele é, mas o espírito lhe diz que há pessoas com medo de seu poder, e elas o selaram no corpo de Shu. No entanto, o espírito explica que dará a Shu grande poder para ajudar seus amigos se ele remover o selo. Quando Shu recorda o que aconteceu com seus amigos, o espírito lhe diz para tocar o selo com a mão, e ele transcenderá de ser um lixo para alguém com grandes poderes. Como ele quer ser forte, Chu tenta tocá-lo, mas de repente hesita. Ele questiona o espírito para saber se está sendo enganado, pois não entende por que selariam um espírito tão útil e poderoso. O espírito admite que Chu é inteligente, mas diz ao rapaz que isso não o diz respeito, pois ele pode lhe mostrar o verdadeiro poder. Imediatamente, o espírito libera poder no corpo de Shu, e o rapaz começa a sentir a grande força de um demônio. Quando Shu fica animado com o poder, o espírito lhe diz para parar de fazer perguntas e salvar seus amigos. Quando Chu recorda a situação na ponte, ele imediatamente toca o selo. Assim que isso acontece, Xia se sente estranha. Embora o exame esteja prestes a terminar, apenas 2 pessoas passaram, o que é estranho, mesmo sendo difícil. Ela se pergunta se houve um incidente. Enquanto isso, Shui encontra Lan na floresta, e Shui lhe diz que ela poderia ter atingido seu objetivo mais cedo se não tivesse feito o que fez. Ela lhe diz que não é da conta dele, mas ele a lembra que sua missão é infiltrar a organização e obter informações. Sui aponta que continuar assim deixará Tianwu desconfiado e pode fazê-la ser pega. De repente, Shui sente uma aura estranha que pertence ao Rei Dragão, e isso choca os dois. Na ponte, a cobertura que o monstro criou explode, e Shui rompe com grande poder por todo o seu corpo. O monstro imediatamente regenera seus tentáculos e tenta atacar novamente, mas Shu o afasta com um aceno de mão. Quando os instrutores ouvem a explosão, Sha percebe que algo anormal está acontecendo. Shi imediatamente vai com outros instrutores verificar o aluno. Na floresta, Shui está animado que o Rei Dragão foi revivido, pois ele pode sentir sua aura na ponte. Lan está cética, mas Shui decide ir verificar. Na ponte, Shui está agora possuído pelo Rei Dragão, e seu braço foi quebrado. Quando o Rei Dragão percebe isso, ele se pergunta que tipo de corpo inútil não consegue vencer um monstro de baixo nível. Então, ele decide absorver a pérola espiritual do monstro para ganhar algum poder. Depois disso, Xiao acorda e percebe Shu caminhando em sua direção. De repente, o Rei Dragão a levanta com magia e a reconhece como boa comida, já que ela possui poder Eudemônio Rosa, que é difícil de obter. Surpresa, Xiao pergunta quem ele é, já que não é Shu, mas o Rei Dragão de repente percebe Shu lutando de dentro dele por causa de um sino purificador que Xiao está usando. No entanto, o Rei Dragão ri porque isso não funciona nele.
e ele começa a absorver o poder de Shao para fazê-la parte dele. Imediatamente, o Rei Dragão sente uma explosão atrás de si e solta a garota. De repente, o mesmo selo que o prendeu aparece novamente, e ele cai porque este corpo é muito fraco para lutar contra um inimigo que uma vez o selou. As pessoas que selaram Chu revelam ser um velho e uma jovem chamada Wen He. Imediatamente, o velho, que é um diretor, diz a Wen para destruir a memória do que acabou de acontecer, e ela o faz. O diretor fica feliz que o selo foi apenas ligeiramente adulterado, e ele não sabe o que teria acontecido se eles não tivessem chegado aqui rapidamente. Ele diz a Wen para vigiar Chu de perto para garantir que nada de errado aconteça. Quando Wu pergunta sobre os outros, o diretor... Ele explica que logo se recuperarão, pois o Rei Inseto já morreu. Pouco depois, os instrutores surgem e encontram os alunos. Mais tarde naquela manhã, Chu acorda e fica chocado ao se ver sem camisa. Pouco depois, Lin aparece e o acusa de ser um sem-vergonha por brincar com sua querida Shao. Confuso, Chu tenta explicar o mal-entendido, mas suas calças logo caem, chocando Shao ainda mais. Isso irrita Lin, que explica que o encontraram em cima de sua parceira Shao. Quando Lin saca sua espada, Shao tenta acalmá-lo e explica que ela também não se lembra de nada do que houve na ponte. Enquanto discutem, a instrutora Shao manda-os calar a boca, ordenando que vão a uma grande árvore e esperem. Shao pede a Lin que se acalme, e Lin decide manter a paz, mas promete fazer Chu pagar. Pouco depois, Xie explica aos alunos que o Rei dos Insetos que surgiu na ponte não era parte do teste e que a escola Tianwu fará uma investigação. Por isso, os sobreviventes estão autorizados a passar no teste, cheguem ao fim ou não. Mais tarde, Shao chama Chu e pergunta se ele tem certeza de que aquilo com ele é um tigre Utemon. Ao concordar, Shao diz que ele está certo e pode participar do terceiro exame. Isso anima Chu, mas Xia se diverte, lembrando como o Rei Inseto foi destruído e se perguntando de onde Chu realmente veio. Mais tarde, Xia abriu o portal para a escola Tianwu com uma barreira que resiste a ataques e defende contra invasões estrangeiras. Então, ela pede aos alunos que a sigam para o portal, pois só os aceitos podem passar. Os alunos correm para entrar, mas Ze pergunta a Chu se ele não se lembra de nada da ponte e Chu admite que não. Estranhamente, Chu não parece se importar. Enquanto isso, Lan acredita que Chu está amaldiçoado. Pouco depois, os alunos surgem do outro lado e veem a bela academia Tianwu, com a popularmente chamada Árvore de Deus e suas lindas casas. Enquanto se maravilham, Shao os chama à ordem e explica que o templo Mo-Wu invadiu este lugar 18 anos atrás, sob a liderança do Rei Dragão. Aquela batalha foi a mais feroz do continente, e embora Tianwu tenha lutado bravamente, eles começaram a perder. Naquela época, um jovem Udemon derrotou o Rei Dragão sozinho, e a maré foi revertida. Mesmo vencendo, o templo de Tianwu foi destruído. Foi Feng Tian quem estabeleceu a Academia Tianwu e criou melhorias de defesa para proteger o ambiente. Foi esse foco na defesa de Tianwu que permitiu o progresso do continente. Quando Xia termina sua história, Chu é o único em lágrimas, tão tocante é a narrativa. Mais tarde, Xia leva os alunos a um lugar para morar, já que ainda não são estudantes de Tianwu. Para a surpresa deles, é um lugar antigo, e eles reclamam. Xia os manda calar a boca e explica que, na verdade, morarão no poço ali perto, informando também que terão um novo professor, Do Yin. Os alunos aplaudem e olham em volta até que uma pessoa de baixa estatura os manda parar, e fica claro que é o mestre Do Yin. Do Yin explica que é o responsável pelos exames internos e pede aos alunos que memorizem seu nome, mas eles mal conseguem conter o riso. Enquanto Do Yin dita suas regras, um deles ri, e Do Yin o chuta no rosto, lançando-o vários metros para trás. Ele imediatamente manda os outros irem para a entrada do poço e confirma com Xia que Chu é quem ele deve observar de perto. Mais tarde naquela noite, Du Yon e os alunos se encontram dentro do poço e ele os instrui a encontrá-lo na entrada às 8 horas. Quando um aluno pergunta como o encontrariam, Du diz ser um especialista em ler mentes e que saberá quando pronunciarem seu nome em pensamento. Isso choca os alunos, então Dio faz uma demonstração, revelando os segredos mais profundos de vários deles. Ao expor seus segredos, eles são forçados a se alinhar, e ele os manda procurar suas casas na cidade subterrânea. Mais tarde, Zi encontra um quarto escuro cheio de videiras e fica chocado por ter que morar ali. Enquanto isso, Lin despenca pela cama e Shao foge de um tapete sujo. Lin despenca pela cama e cai no andar de baixo onde Zi está. Z quase enlouquece com o lugar ridículo, mas Shu fica animado por terem sido enviados a um local com paredes cheias de videiras, pouca luz e cogumelos bonitos. Ele até come um cogumelo e chora de tão bom que é. Enquanto Ze lamenta que um nobre como ele não possa passar por isso, uma linda dama vem pedir ajuda, pois sua porta não fecha. Imediatamente a fisionomia de X muda, e ele tira uma rosa do nada.
Enquanto isso acontece, Lan encontra o quarto de número 9. Shi tenta ser um machão e ajudar a garota a arrancar a porta com força, mas acaba destruindo-a por completo. Quando ele alegremente diz que está aberta, ela o manda ir embora, pois não pode morar num quarto sem porta. No entanto, Zia a acalma e garante que há uma solução, mas a dele é implorar ao mestre Do. De qualquer forma, Do diz que ele terá que pagar pela porta. Zi logo invade o quarto de Chu, que está saboreando seus cogumelos, e o arrasta para ajudar. Ao baterem a porta, o número 6 na porta de Chu vira 9. Pouco depois, Lan encontra o quarto de número 9. Mas ao entrar, o Demon de Chu sai correndo de medo. Quando Lan entra, ela se pergunta o que ele faz ali e percebe que o quarto não é dos melhores. Enquanto isso, Zi arrasta Chu para pegar madeira e consertar a porta. De repente, Chu reclama de dor de estômago e Zi o manda ir embora. No quarto, Lan entra no banheiro para tomar banho. Chu logo chega e encontra a porta trancada. Por estar apertado, ele empurra a porta e corre para o banheiro. Ao ver Lan despida, ele sangra pelo nariz e pede desculpas pela invasão, enquanto ela reage em choque. Enquanto se desculpa, ele a reconhece como a mulher da floresta, mas Shi libera videiras destrutivas nele e o nocauteia. Quando está prestes a tirá-lo, ela ouve alunos tentando entrar por causa do barulho e foge. Enquanto isso, na floresta, duas pessoas encontram Shuei por um portal e explicam que o trabalho dado correu muito bem. Na pousada dos alunos, Chu permanece nocauteado, e um anúncio informa que atrasados na entrada do poço serão desqualificados. Pouco depois, Chu acorda e quase tem um ataque cardíaco ao ouvir o anúncio. Logo em seguida, os alunos se reúnem em volta de Do, que os chama de lixo inútil por estarem 5 minutos atrasados. Enquanto ele fala, Chu rasteja para fora do poço e avisa ao mestre que chegou. Irritado, Du o chama de idiota e manda-o se juntar aos outros. Mais tarde, Du explica que o exame de hoje durará horas, e é a Batalha das Moedas. Ele lhes mostra a moeda de menor valor da Academia Tianwu e explica que receberão uma quantia. A tarefa é pegar as moedas dos outros, e quem conseguir 1000 moedas será qualificado para a Academia Tianwu. Du acrescenta que não há regras, mas devem usar suas habilidades para obter moedas. A única ressalva é que a parte sul da área de exame é a Floresta das Folhas Vermelhas, uma zona segura onde não se pode pegar moedas alheias. Podem entrar a cada 4 horas e ficar por 15 minutos. Após a explicação, Doi mostra 3 sacos com diferentes quantias de moedas, que eles devem lutar para conseguir. Assim que Du sai, todos usam seus poderes para atrair a magia, mas Chu fica sem moedas, pois não pode usar magia. Enquanto isso, alguns alunos conseguem até 300 moedas, outros têm apenas uma. Imediatamente, alguns tramam ir atrás do que tem 300. Chu tenta subir na árvore para pegar o último saco, mas Shi nota que ele só tem 10 moedas, e ele está bem com isso para não ser alvo. Quando Chu pega sua bolsa, logo percebe que tem 2000 moedas, e todos começam a persegui-lo. Enquanto correm, Zi chama Chu de idiota por gritar que tem 2000 moedas. Nosso amigo é claramente mais que estúpido. Enquanto correm, Zê se cansa e desvia, dizendo a Chu que ajudará a despistar alguns. Mas é óbvio que mente, pois todos os homens perseguem Chu. Ele então joga moedas neles para que parem de segui-lo, e os homens param para lutar por elas. Eventualmente, Chu se livra deles e entra na floresta com apenas 100 moedas. Ele se lembra da área segura e decide ir para lá logo, para relaxar um pouco. Perto da área segura, ele é emboscado por um sujeito qualquer, e seu tigre, o Demon, foge dele. O sujeito se diverte. Ele veio à área segura com 2 amigos que ouviram que Chu obteve o maior número de moedas este ano. Enquanto isso, Lan também é emboscada por outros caras que a mandam entregar suas moedas. Ao mesmo tempo, o cara que passou pela ponte com Lan da última vez também é emboscado. Enquanto isso, Chu pergunta como os emboscadores poderiam ser candidatos de anos anteriores também. Em outro lugar, Du se gaba por nunca ter dito que quem já passou nos exames Tianwu pode participar de novo. Ele sorri, imaginando quantos novos alunos serão presas dos veteranos este ano. Chu é ameaçado ao entregar suas moedas, mas explica que não tem mais. Eles não acreditam, pois ele não viria à área segura sem moedas. O sujeito que segura Chu quase o soca, mas um selo aparece no pescoço de Chu, e uma explosão ocorre onde ele está, lançando-o e quebrando o chão. Os emboscadores ficam surpresos, mas Chu se pergunta por que sente uma força imensa. Irritado, o sujeito que o segurava tenta atacá-lo, mas Chu de repente percebe que pode ver seu movimento em câmera lenta e consegue evitá-lo.
Os veteranos ficam confusos, então dois o atacam de uma vez, mas ele ainda os vê em câmera lenta e os soca no rosto, para sua surpresa, lançando-os no ar. Shu fica surpreso, mas depois animado por ter melhorado. Eventualmente, a mulher com eles ativa uma estrada de espinhos no chão e corta Shu, mas ele consegue evitá-la facilmente. Quando os outros atacam Shu, ele consegue pular do chão a uma grande altura, o que o anima, mas logo cai de bruços. Os outros ficam surpresos, mas logo o emboscam de novo, então o tigre Yutomon que o seguia esfaqueia um dos caras nas nádegas. Chocado, o sujeito joga o Yutomon para longe, e Chu finalmente acorda. Os outros o mandam entregar as moedas, mas videiras surgem de repente para amarrá-los. É Lan, que lhes diz não se importar com quem são. Chu espera que este sujeito o salve, mas fica chocado quando Lan o amarra também. Lan imediatamente pega todas as moedas deles e os deixa pendurados. Isso irrita Chu terrivelmente, e ele promete não perdoar Lan. Com sua grande força, ele se liberta da amarração e persegue Lan. Enquanto isso, um dos veteranos pergunta ao líder, Daji, se esses novos alunos usam hacks ou trapaças para lutar. Em outro lugar, um sujeito é obliterado por um estranho candidato, Bao Guai, enviado por Shuei. Bao está animado para queimar os outros, mas seu cúmplice o adverte para não brincar com os orbes do dragão. Shuei os deu para encontrar o novato com o poder do Rei Dragão. Ela avisa que Shuei não o perdoará se ele quebrar o orbe do dragão. Um dos candidatos tenta fugir do grupo, mas de repente percebe que não consegue se mover, pois está sob o poder da cúmplice feminina. O sujeito começa a gritar por ajuda, enquanto Bao coloca o orbe do dragão nele para verificar se ele é o portador do poder do Rei Dragão. No entanto, se não for ele, vai explodir. Enquanto isso, Chu corre com velocidade extraordinária, e ele acredita, animado, que finalmente despertou seus poderes. Mesmo tendo perdido Lan, ele decide pegar moedas de outros. Enquanto isso acontece, Z conforta um velho que lamenta tentar este teste de magia há 20 anos. Após aconselhar a começar um negócio, o velho dá a Z suas moedas, quase 1000. Ao pegar as moedas, Chu cai de uma árvore próxima, e animado, diz a Z que agora tem poderes mágicos. Z pensa que ele enlouqueceu, mas notam uma forte explosão por perto e decidem verificar. É Bao e a mulher que capturaram a equipe de Lin e os fazem explodir um por um. A próxima é Tiao, mas Lin os avisa para não tocá-la. Bao não ouve e coloca o orbe do dragão nela, causando-lhe muita dor. Perto dali, Chu e Z observam tudo. Z acredita que estão só pegando moedas, então propõe que saiam, já que nem Lin consegue lidar com ele. Mas Chu manda soltar a garota, e Z percebe que seu amigo estúpido o meteu em encrenca de novo. 10 minutos antes, Bao jogara óleos explosivos na equipe de Lin, fazendo-os dispersar. Eventualmente, Shao usa seu fogo puro para envolver a espada de Lin, e ele avança contra o inimigo. No entanto, a mulher congela o corpo de Lin, mas quando Bao está prestes a explodi-lo, Shao cria uma barreira indestrutível ao redor deles. Contudo, Bao transporta seus olhos explosivos para dentro da barreira e os explode. Foi nesse ponto que Z, Shu e até Du notaram a explosão. Depois que Shu manda soltar Shao, ele entra para socar Bao, mas acaba sentindo uma dor excruciante. Isso surpreende os outros, e Bao se pergunta de onde veio esse pirralho. Enquanto Bao está prestes a queimá-lo, Shi joga fumaça explosiva e puxa Shao para fora. Eles logo começam a correr e Chu carrega Shao nos ombros. Chu se pergunta por que seu poder não funcionou, mas Shi se surpreende que Chu roube reféns do inimigo. Como se não bastasse, ele nota o Udemon de Chu carregando o orbe do dragão na boca e percebe que estão fritos. Momentos depois, um dos olhos explosivos de Bao aparece no meio deles e explode. Bao e a outra mulher correm atrás deles, direcionando várias explosões em seu caminho, forçando-os a correr para a área segura. Antes que entrem, a mulher os congela com seu olho. Enquanto Bao libera sua explosão em direção a eles, os poderes de Chu são ativados novamente e ele consegue se mover. Ao ver os explosivos vindo lentamente, ele os chuta para longe, surpreendendo-os. Isso irrita ainda mais Bao, que libera uma chuva de meteoros para eliminá-los. Contudo, o poder de Chu é ativado de novo, e ele chuta as bolas a uma velocidade vertiginosa, rápida demais para ser vista. Antes que Bao reaja, Chu corre em sua direção, mas a outra mulher coloca um explosivo entre eles que joga Chu para trás. Animado, Bao libera bombas oculares gigantes para acabar com eles, e fica claro que não tem para onde correr. Enquanto Bao está prestes a liberar o explosivo, a mulher percebe que ele está fora de controle. Ela usa seu controle neuronal para mover Shi e arrastar o orbe do dragão da boca do Utoman, para que não seja destruído. Bao libera os explosivos em direção a eles, e Shu pula para ajudar Shi. Ao fazer isso, ele erroneamente entra em contato com o orbe do dragão antes que os olhos explosivos o toquem.
Quando Dio vê a grande explosão, irrita o que esteja acontecendo perto da área segura, e ele se pergunta se os veteranos tentam explodir seu disfarce. O outro sujeito que passou no teste com Lan também derrota os veteranos que o emboscaram. Um deles logo se desculpa e sugere oferecer suas moedas, mas o sujeito diz ter o suficiente e lhes dá o excesso que possui. Enquanto isso, Lan percebe que o exame está prestes a terminar e acredita que Chu não terá nada. Onde Chu está, ele aparece diante de um dragão roxo que o chama de humano insolente. O dragão sabe que seu corpo fraco não suportará o orbe e será destruído em pedaços. No fim, Chu será apenas sua comida, o preço por despertá-lo. De repente, o feijão que falava com Chu diz ao dragão roxo que ele tem coragem. Ele lembra ao dragão roxo que esteve no orbe por tanto tempo que esqueceu quem é seu dono. Chocado, o dragão roxo vê o rei dragão e pede desculpas por sua tolice. Eventualmente, o dragão pergunta ao rei por que ele está no corpo de um mortal, e o rei lhe diz que não é da sua conta, mas que seu novo trabalho é proteger este corpo. O rei dragão avisa que não perdoará o dragão roxo se algo acontecer a este corpo e destruir seus planos. No mundo real, uma barreira gigante protege Chu e os outros. Eventualmente, ele se levanta com roupas estranhas e não entende o que está acontecendo. Surpreso com o ocorrido, ele é convocado pelo dragão roxo, que se apresenta como o protetor das vestes do dragão. Ele diz a Chu que o poder espiritual que ele pode usar instantaneamente vem da Pérola do Rei dos Insetos, consumida pelo Rei Dragão, o que lhe confere velocidade e força sobre-humanas. No entanto, o dragão roxo explica que seu corpo é fraco demais e não poderá aceitar tal poder. Ele diz a Chu que recuperou seu corpo estilhaçado para salvar sua vida e liberou todos os seus selos, permitindo-lhe usar o poder do Udemon. Aparentemente, ele possui um poder chamado Invencibilidade que o defende de todo ataque, mas só pode usá-lo por 12 horas. O dragão roxo logo o guia, então Zi pergunta a Chu com quem ele fala e onde conseguiu as roupas. Imediatamente a mulher manda Bao se levantar, pois encontraram seu objetivo. Bao se surpreende que as vestes do dragão reconheçam esse pirralho. E eles percebem que devem pegar Chu para que o Rei Dragão possa renascer. Enquanto correm em sua direção, são subitamente eletrificados por Du, irritado por terem quebrado as regras atacando na área segura. Já que encontraram seu alvo, os dois decidem recuar. Mais tarde, Shi pergunta a Chu como ele de repente obteve poder e este novo artefato. No entanto, Du os insulta de novo e manda os apressar para a entrada, mas Chu percebe que não tem nenhuma moeda. Mais tarde naquela noite, Du se encontra com os candidatos para compilar os resultados. Ele os leva a uma porta chamada Porta da Identidade e pede que aqueles com moedas suficientes se apresentem. A maioria percebe que falhou e todos começam a lamentar a dificuldade do teste. Até Chu deseja não ter perseguido Lan e ter focado mais em coletar moedas. Eventualmente, Du lhes diz que devem passar pela Porta da Identidade se quiserem se tornar mestre Yudomon. Uma vez lá dentro, despertarão a cor Yudomon de seu interior. A cor será diferente e significará talentos distintos. As moedas coletadas ativam a porta e, aparentemente, uma cor não pode ser mudada por ser inata. Quanto mais pura, melhor. Quando parecem confusos, Dio lê suas mentes e responde a todas as perguntas com raiva, mandando-os calar a boca. Depois ele chama alguém para se apresentar e o sujeito que venceu com Lan avança. Os outros se surpreendem que ele tenha 1000 moedas, então Du pede que ele as coloque na porta. Ao fazê-lo, a porta se abre e o deixa entrar. Lá dentro, Zi comenta ter ouvido que este lobo branco derrotou até 20 candidatos. Pouco depois, uma voz anuncia que o sujeito passou a mestre Udemon e a cor que ele desperta é preto puro. Isso intriga Du, então Lan vai em seguida. Ao jogar suas moedas, Chu fica irritado porque ela pegou o resto das dele. Aparentemente Lan entrou com mais de 1000 moedas, o dobro do necessário, e então despertou uma cor verde clara. No entanto, Du se pergunta por que alguém tão forte não teria uma cor pura. Quando Du chama o próximo, Lin avança. Num flashback, Lin está furioso porque alguns de seus colegas foram feridos e eliminados, mas não passaram no teste. Ele não sabe como encarará os professores, mas Lin o assegura que eles deram o melhor de si. No entanto, o terceiro colega oferece suas moedas a Shao e Lin para que possam alcançar 1000, em nome de sua seita do clã da espada. No presente, Lin desperta para uma cor violeta clara. Quando chega a vez de Shao, ela desperta rosa, o que Du acha bastante estranho. Depois disso, Ze também tem até 1000 e desperta um amarelo puro. Ele logo começa a se gabar de que sua cor combina perfeitamente com sua identidade, mas Du lhe diz que amarelo é a cor mais fraca e o manda se afastar da porta.
Enquanto isso, Chu continua a lamentar por não ter conseguido as moedas. De repente, ele é convocado pelo dragão puro, que lhe pergunta por que não avança. Chu explica que suas moedas de poder foram roubadas, então o dragão lhe diz para verificar seu cinto. Assim que o faz, ele encontra 2 cartas que obteve das 2 pessoas que derrotou. O dragão púrpura chama isso de presente e explica que ele pode usar esses objetos para passar pela porta. Quando Chu protesta que precisa de 1000 moedas, o dragão o chama de criança insolente. O dragão lhe diz que é um deus da antiguidade, então não tem motivos para mentir. No entanto, Chu diz ao dragão que está desconfiado. Então o dragão o chama de lixo e diz que ele não tem talento para se tornar um mestre Udemon. Irritado, Chu lhe diz que tem habilidade, mas não sabe que gritou na vida real que pode passar pela porta. Ele é forçado a se aproximar da porta e percebe que está acabado. Quando ele chega à porta, Chu hesita, mas Du lhe diz para ser rápido. Eventualmente, ele joga as cartas ali, e a porta se abre para ele. Assim que ele entra, tanto Lan quanto Zi se perguntam como isso é possível. Lá dentro, a porta anuncia que Chu tem 0 moedas de poder, e todos começam a rir dele. De repente, a porta anuncia que ele tem uma moeda espiritual e passou a mestre Udemon, mas a cor que ele despertou é incolor. Du fica chocado porque esta é a primeira vez que um estudante teria moeda espiritual e seria incolor. Imediatamente, os alunos começam a protestar que houve trapaça. No entanto, Du os cala e diz que a moeda espiritual é superior às moedas de poder, e a porta a aceita. Mas os outros acreditam que estão ajudando Chu-Chi, dando-lhe as moedas mais altas antes, e também o ajudando com o Tigre Utoman, quando Du lhes diz para calar a boca e levarem seu protesto para a academia. Eles se recusam e emboscam Chu. Imediatamente, Du diz aos que passaram para ajudar Chu, mas eles não se movem. Eventualmente, Ze vem para parar os rapazes e pede a Chu para dizer às pessoas onde ele conseguiu a moeda. No entanto, as pessoas não ouvem e começam a espancar Chu e Ze. Isso irrita Chu, e um poder destrutivo sai dele e empurra os homens para trás. Isso os irrita ainda mais, então eles o espancam novamente. Quando Du está prestes a intervir, a senhora que apareceu com o diretor Wen Hu vem para afastar os alunos com um golpe. Surpreso, Du apresenta Wen como a vice-diretora da academia Tianwu, então ele pediu que eles a jurassem lealdade. No entanto, os homens pedem uma explicação a Wen, porque acreditam que Chu trapaceou. Eventualmente, Wen explica que a Porta da Identidade é a representação mais justa da Academia Tianwu. Aparentemente, esta porta determina todos os mestres Udemon, e ninguém deve duvidar de sua credibilidade. Ela insiste que Chu passou e acrescenta que a violência que fizeram aqui é contra as regras da Academia. Ela adverte Chu e Zi sobre esta ocorrência, mas ameaça que serão expulsos se outra acontecer. Isso não satisfaz os homens, mas eles eventualmente ficam em silêncio. Antes de partirem, Wen diz a Du para cuidar de Chu. Mais tarde, Chu começa a chorar porque recebeu um aviso logo depois de entrar na academia. Algum tempo depois, Lan vai para a floresta encontrar Xue, que a parabeniza. Lan diz a Xue que a capa escondeu sua cor e ela não atraiu nenhuma atenção. Eventualmente, Xue diz a Lan que o Rei Dragão está em Chu, o que a surpreende. No entanto, Xue explica que eles precisam de um artefato antigo escondido nas profundezas de Tianwu para libertar o Rei Dragão. Xue explica que sua missão atual será proteger Chu enquanto eles o encontram, e Lan concorda. No dia seguinte, Chu e Zi deixam o exame. Enquanto Chu narra o quão mal se sente com o aviso que receberam, eles se deparam com a grande árvore que abriga a Academia Tianwu, e ela os encanta. Na cidade ao redor da árvore, ambos veem vários grupos de pessoas com poderes diferentes. Chu está tão animado para começar a vida escolar que corre para dentro. Enquanto corre, ele esbarra na professora Xiamu e cai para trás. Quando Xia os vê, ela menciona que não sentiu que os dois chegariam ao fim. Quando Ze pergunta se ela é a professora principal deles, ela explica que não cuida da área do leão, mas as pessoas com ela também estão no ano deles e são da turma deles. Quando Ze pergunta quem é o professor deles, eles ficam chocados ao descobrir que é Du, que os chama de idiotas e lhes diz para avançar. Mais tarde, Du reúne os novos alunos e explica que há 3 classes, que incluem ilusão básica, aprendizado de medicina e treinamento completo. Ele explica ainda que sua turma exigirá 120% do espírito deles, e eles perderão 10 pontos cada vez que se atrasarem. Se também reprovarem em uma matéria, não poderão participar do exame final. Depois de se dirigir a eles, ele pergunta se algum gostaria de se candidatar a delegado, e Lin diz que sim. Feito isso, Du os leva a algo chamado Shifan Yu, para que possam escolher suas armas Udemon. Ao entrarem no prédio, eles se perguntam o que é Shifang Yu. Então Shao explica ao rapaz que é onde a academia guarda suas armas. Depois de informá-los, Shu fica surpresa por ela saber tanto, então Shao explica que soube disso de um aluno de uma turma superior à dela. Pouco depois, Lin vem falar com Shao sobre conversar com os rapazes, então ela se desculpa. Momentos depois, eles seguem Du para um portal que leva a Shifangyu, um lugar místico que parece uma galáxia. Quando Chu começa a surtar, Du o chama de garoto da vila e diz para ele não se assustar.
Ele explica aos alunos que há ilhas flutuantes ao redor deles, e cada aluno deve ir para uma ilha que se adapte à sua cor para encontrar sua arma. Ele lhes diz para escolherem suas armas com sabedoria, pois isso os ajudará muito no futuro. Para poderem alcançar as ilhas, Du lhes mostra portais que combinam com suas cores e os enviarão para a ilha que lhes convém. Imediatamente, Chu é enviado para uma ilha aleatória quando ele entra no portal incolor. Ele fica inicialmente animado, mas chocado ao ver uma casa minúscula em sua ilha. Quando ele entra, lamenta que as pessoas incolores não sejam consideradas fortes. Pouco depois, ele encontra alguns seres azuis e vermelhos, semelhantes a fogo, jogando um jogo de tabuleiro e fazendo apostas. Parece que os vermelhos estão ganhando dos azuis, então os azuis começam a debater sobre seu próximo movimento. Enquanto eles discutem, Chu toma uma decisão por eles, e os azuis vencem. Isso choca os vermelhos, e eles se perguntam como isso é possível, mas um dos espíritos azuis celebra com Chu. De repente, os espíritos notam Chu e perguntam quem ele é, e ficam ainda mais surpresos quando não sentem seu poder Udemon. Mais tarde, um deles pergunta se ele é realmente incolor, porque eles são os protetores da ilha incolor. Aparentemente, ninguém esteve nesta ilha por décadas, e a última pessoa que veio foi alguém chamado Feng King. Eles explicam que Feng inicialmente não era nada quando chegou, mas ouviram dizer que as coisas correram bem para ele. Isso choca Chu, pois Feng King é seu ídolo. Ele pergunta freneticamente qual arma Feng usou, mas os seres dizem a Chu que ele deve apostar com ele se realmente quiser uma arma. No entanto, eles o avisam para não se animar, pois não terá sorte desta vez, não mesmo. Chu senta-se imediatamente. Enquanto rolam os dados, Chu recorda que cresceu num bar, e é um verdadeiro especialista em ouvir qual número sai dos dados. Quando os dados caem, Chu adivinha os números, e os seres azuis tentam convencê-lo a reconsiderar para que ele não perca sua arma. No entanto, Chu confiantemente diz a ele que nunca, jamais, perdeu um jogo de dados. Enquanto isso, Lan e o cara do lobo branco retornam para Du com suas armas. Enquanto tudo isso acontece, Shao toca uma melodia num instrumento musical espiritual, e Lin encontra uma espada. Em sua ilha, Zi encontra algumas adagas voadoras que são especialmente feitas para ele, e ele se pergunta como Chu está se saindo. Na ilha de Chu, ele assusta os seres de lá quando finalmente vence de novo, e eles se perguntam se ele reencarnou do deus das apostas. Neste ponto, Chu já ganhou até 50 rodadas, então os seres finalmente permitem que ele escolha sua arma. Um dos seres se divide em vários fogos, formando um círculo, e diz a ele para escolher um, já que ele é o deus das apostas. Neste ponto, Chu está confuso, mas antes de escolher, os seres pedem 1000 moedas de poder para a escolha. Quando ele tira uma moeda espiritual, os seres ficam surpresos que um calouro tenha conseguido uma moeda espiritual. Ao perceberem que estão encurralados, eles o permitem escolher. Chu move as mãos aleatoriamente para sentir as reações dos seres. Quando ele chega ao menor, que os deixa mais chocados, ele escolhe aquele. Chu logo retorna com suas armas, e isso faz os outros rirem até doer a barriga. Feito isso, Du diz a eles para irem para seus novos quartos. Mais tarde naquela noite, Chu percebe que escolheu uma madeira bem comum. Então ele se pergunta por que os caras nas ilhas ficaram tão nervosos quando ele a escolheu, eles estavam tão nervosos quando ele a pegou. Mas ele não ficou nem um pouco impressionado. Naquela noite, um barulho alto de repente abala o lugar onde estão hospedados e alguns caras roubam a arma de um colega. Logo depois, os caras invadem o quarto de Chu e exigem ter sua arma Udemon. Enquanto isso acontece, outros caras invadem os quartos de outros alunos de outros anos para pegar suas armas, e eles se identificam como o clã Cor Pura. Enquanto isso, Bao e a senhora, que também são do clã Cor Pura, emboscam Lin, o que o irrita bastante. Quando eles exigem que ele entregue sua arma, Lin não revida, mas a entrega. Enquanto isso, o cara do lobo branco e Lan dão uma surra naqueles que vieram para coletar suas próprias armas. Do lado de Chu, Chu entrega sua madeira e pergunta se eles sabem como ela é usada, mas os caras decidem devolvê-la e dizem para ele talvez usá-la para bloquear alguns danos. Na manhã seguinte, Ze menciona que o clã Corpura é uma organização poderosa formada por estudantes e eles têm grande apoio. Aparentemente, Ze perdeu metade do seu dinheiro do ano, só para poder manter sua arma. Mais tarde, os novatos vão encontrar Do, que planeja ensiná-los o básico de como usar o poder Udemon em suas armas. Quando ele pede para eles trazerem suas armas, um deles menciona que os ranks mais altos dos clãs Corpura roubaram suas armas. Quando Do pergunta quem ainda tem sua arma, Shi, Chu, Lan e... O cara do lobo branco mencionam que ainda tem suas armas. Quando um deles lamenta que a maioria perdeu suas armas, Do diz a eles que não puderam proteger suas armas porque não são grandes mestres Udemon. Ele diz a eles para ficarem mais fortes se não quiserem ser incomodados de agora em diante e os chama de idiotas. Para aqueles sem armas, ele diz para irem procurar uma arma de prática. Enquanto isso, Fang vai animadamente contar à mãe de Chu que seu marido enviou uma carta. A mãe de Chu fica animada para ler a carta e descobre que seu filho agora é um mestre Udemon de baixo nível. Ele explica que o ambiente da academia é ótimo, mas apenas um pouco sombrio. Ele menciona que há boa comida e colegas também. Ele também acrescenta que está se saindo bem, mesmo que em um nível médio, então ele diz a ela para não se preocupar e se cuidar. Na academia, Jill vem parar as crianças enquanto praticam o básico, então ele propõe que façam uma simulação.
Ele os apresenta a alguém chamado Chuejong, o campeão da classe Udemon, há 2 anos, junto com seu parceiro Huasi, que veio ver os novatos e lutar contra eles. Os novatos ficam chocados porque reconhecem Huasi como parte das pessoas do clã Corpura que os roubaram. Enquanto isso, Chuizan informa a Huasi que o cara de cabelo branco e o cara encapuzado foram as pessoas que lhes deram problemas. Pouco depois, Dou diz a Lin para se apresentar, já que ele é o delegado da cidade de Lian. Dou diz a Huasi para não usar muita força, já que são novatos, e Shao implora a Lin para ter cuidado. Quando eles se enfrentam, Lin pula furiosamente em direção a Hua com grande velocidade para derrubá-lo com sua espada. Hua salta para fora do caminho e lança um ataque chamado Mil Mãos nele enquanto ele está no ar, e isso derruba Lin imediatamente. Lin desmaia após ser atingido por um 1000 punhos, e Zi fica feliz por não ter se candidatado a delegado. Depois disso, Hua pede a Du a chance de escolher seu oponente, mas Du está relutante. No entanto, quando Hua promete que não os maltratará, ele é permitido. Hua escolhe lutar contra o cara de cabelo branco, e Lan num 1 contra 2, e isso deixa Xuejang feliz. Os dois calouros aceitam, e o cara de cabelo branco imediatamente corre em direção a Huasi. Enquanto lutam, o cara de cabelo branco ataca Hua, mas ele desvia. Hua depois usa suas 1000 mãos nele, mas o outro cara bloqueia os ataques 1000 vezes, sem parar. Quando Hua percebe isso, ele lança os 1000 punhos do céu, mas Lan o ataca com cipós. Isso força Hua a deixar o cara de cabelo branco, mas o cara de cabelo branco diz a Lan que não há necessidade de ela ajudá-lo. Enquanto Lan está atacando Hua, ele desvia de seus ataques. Mais tarde, o cara de cabelo branco consegue cortar o rosto de Hua, mas Hua rapidamente desvia do ataque completo. Quando eles param, os outros alunos ficam surpresos, mas Chu e Zi estão animados que os outros conseguiram acertar um ataque. Enquanto eles estão se alegrando, Hua diz a eles que são os próximos, e eles quase têm um ataque. Os outros os animam, mas eles têm certeza de que serão eliminados. Enquanto isso, a mestra Wenhu diz ao diretor que o clã Corpura estava mais agressivo este ano, e isso poderia fazer a academia perder a face. O diretor diz a ela para continuar observando-os e pergunta sobre Shu. No campo de treinamento, Shu é jogado no chão junto com sua arma de madeira. Ele também se pergunta por que de repente não consegue usar seu poder. Então o dragão roxo aparece para dizer a ele que ele ainda não consegue controlar o poder do rei inseto. No entanto, o dragão pede a ele para tentar usar sua segunda arma, o Demon. Então Chu decide tentar a que ele pegou da ilha. Enquanto isso, Hua luta contra os 4 e eles não parecem conseguir superá-lo. Lan acha o poder dele estranho porque ele parece ter inúmeras mãos. O cara de cabelo branco percebe que o poder Eudomon de Hua está reunido sob sua capa. Por causa disso, eles se dividem para atacar em ambos os lados de sua capa, enquanto Zi ataca no meio. Eles dizem a Chu para se esconder, e isso irrita muito. Uma vez que eles atacam os dois lados, isso deixa uma abertura para Chi no meio, mas o cara facilmente tira as mãos da frente. Chu decide atacar as costas, mas as mãos de repente aparecem por trás, então ele percebe que está frito. No entanto, o poder do rei inseto de repente aparece, permitindo que ele evite rapidamente as mãos e alcance Hua. Chu rapidamente usa o segundo poder, o Demon, que ele tem, chamado Selo de Vácuo, para absorver a capa de Hua, deixando o cara impotente. Imediatamente a capa de Hua é retirada e fica claro que ele tem 4 mãos. A capa estava escondendo seus outros braços e dando-lhes grande velocidade, então é como se ele tivesse 1000 braços. Isso irrita muito Hua. Mas quando ele está prestes a atacar Shu, Du o impede, porque é apenas uma luta de treinamento. Depois disso, ele os força a se curvar um ao outro e força Shu a devolver a capa. No entanto, Hua sai irritado e promete aos 4 alunos que não os deixará passar. Mais tarde, Hua é repreendido pelo líder do clã Corpura, porque perdeu seu duelo e manchou o nome deles. Hua pede desculpas ao seu mestre e confessa que não sabia que Chu era tão astuto. No entanto, o mestre não ouve nada disso e diz a ele para aceitar sua correção. Depois disso, o mestre pergunta a ele sobre as tarefas que lhe deu, e Hua menciona que encontrou algo chamado Pedra Meteoro. De repente, ele percebe que não consegue encontrar a pedra que guardava em sua capa. Isso irrita seu mestre, porque essa pedra é importante para a existência de seu clã. Huasi rapidamente implora por perdão e promete ir recuperar a pedra imediatamente. Enquanto isso, a professora Cha reúne os alunos para ensiná-los sobre medicamentos. Ela explica que a medicina precisa de prática e foco. Então ela pede a eles para coletarem algumas ervas em seu livro em 2 horas. O objetivo é ser capaz de identificar essas ervas, e ela diz a ele para formar equipes de 2 pessoas para fazer isso. Shu imediatamente se afasta de Lan, que está ao seu lado, com nojo, e fica com Shi. No entanto, um cara grande chama Z de fofo e o arrasta contra sua vontade. Isso irrita Chu, e ele decide encontrar outra pessoa. No entanto, ele logo percebe que todos têm um parceiro, exceto ele e Lan. Lan imediatamente o chama de perdedor e diz para ele segui-la, então Chu é forçado a fazê-lo. Enquanto caminham pela floresta, Chu diz a Lan que não há nada onde eles estão indo, porque ele passou a maior parte do tempo na floresta, e ele sabe onde todas as ervas estão. No entanto, Lan diz a ele para calar a boca porque ela não precisa da erva dele.
Quando Chu fica irritado, Lan diz a ele para pegar 4 das 8 ervas enquanto ela pega as outras, mas Chu sabe que ela quer que ele fale. Mais tarde, Lan procura algumas ervas, mas ela não tem certeza de qual é. Quando ela pega uma, de repente sente uma estranha dor de cabeça e cai da árvore. Ela sofre uma pequena lesão porque sua energia diminuiu por ser dia. De repente, Chu ouve o som de sua queda e vem verificar, mas Lan diz a ele que está bem. Independentemente disso, Chu verifica sua ferida e percebe que é profunda. Apesar do protesto dela, Chu mastiga uma das ervas com ele e a derrama em sua ferida para parar o sangramento. Quando ele tira o cinto para usá-lo para amarrar a ferida, ela o entende mal e o chuta para longe, e isso a faz corar por algum motivo. Chu começa a lamentar por quão ingrata ela é, e o cara de cabelo branco os observa de perto. Mais tarde, a professora Cha classifica a planta de Z como nota B, o que é bom. Quando é a vez de Lan, ela entrega apenas uma planta, mas Cha diz que ela não pode passar com apenas uma planta. De repente, Chu corre para lá com um saco cheio de ervas e tira nota A+. Chu diz animadamente a Lan que ele a avisou para ouvi-lo, mas ela parece zangada enquanto seu rosto fica vermelho. Após o teste, Z é liberado por seu parceiro estranho e se sente exausto. De repente, Rumi, o Udemon de Chu, aparece, então Z pergunta onde Chu está. Rum leva Z para onde Hua tem alguns veteranos segurando Chu e exigindo que ele devolva o que roubou. Chu parece confuso sobre o que ele está falando, mas Hua o soca no estômago. Hua garante a ele que só perdeu porque estava sendo respeitoso com Du durante a luta de prática, mas ele vai acabar com ele hoje. Quando Z percebe isso, ele percebe que seu amigo está frito, mas Chu diz a Hua para lutar com ele se ele realmente acredita que pode vencer. De repente, Chu percebe Z e ele sinaliza em uma direção com a boca, então Z começa a ir para lá. No entanto, o que Chu disse faz Hua rir, então ele decide fazer uma aposta. Ele diz a Chu que pode fazer o que quiser com ele se vencer, e Chu concorda em deixar a academia se perder. No entanto, Chu pede para ter o quarto de Hua se vencer. De repente, Z chega com a professora Cha, e ela diz aos alunos para soltá-lo. Depois que eles fazem isso, Chu diz à professora Xia que ele quer praticar com Hua. Então ele quer que ela julgue a luta. Como é voluntário, Xia diz a ele que eles podem ir com força total, mas não podem se eliminar. No entanto, Z acredita que Chu está brincando com fogo. Logo depois, ambos os meninos se enfrentam e Hua revela suas 4 mãos. Imediatamente, Chu corre na outra direção e isso faz a multidão começar a rir. No entanto, Hua corre atrás dele e o derruba com seu ataque de 1000 mãos. Depois de ser derrubado, Chu consegue fugir novamente, mas Z percebe que Chu está se movendo em grande velocidade. Enquanto Chu está correndo, ele se pergunta como vai lutar contra Hua, já que será eliminado porque seu poder espiritual só funciona aleatoriamente. De repente, o dragão roxo aparece novamente e diz a ele que o poder do rei inseto ainda está nele, mas ele não pode usá-lo à vontade. Chu então pergunta quando ele pode usá-lo, então o dragão leva algum tempo para pensar. Enquanto ele está pensando, Hua joga Chu na multidão e o persegue. Momentos depois, o dragão lembra Chu das vezes em que os poderes apareceram, então Chu percebe que isso acontece quando ele está em apuros. Quando ele percebe isso, o dragão diz a ele para parar de fugir e se colocar no caminho do perigo real. Eventualmente, Chu se vira para Hua, e Hua avança para socar seu rosto. Enquanto nosso garoto se prepara para o soco, seu poder do rei inseto é ativado, e ele consegue evitar o ataque de 1000 mãos, mesmo a curta distância. Em um ponto, ele pega 2 das mãos de Hua, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Isso choca Hua, que acredita que o que Chu acabou de fazer é impossível. De repente, a mão de Chu começa a brilhar intensamente, e Hua se pergunta como ele de repente obteve um poder espiritual tão forte como da última vez. No entanto, Hua decide não cometer nenhum erro desta vez para que possa recuperar o item conhecido como Sushi. Enquanto isso, o dragão roxo diz a Chu que ele agora pode controlar totalmente seu poder espiritual, e isso o deixa animado. Enquanto ele não está olhando, Hua o ataca novamente, mas ele consegue desviar. No entanto, Hua consegue acertar um uppercut e joga nosso garoto no ar. Hua corre para encontrá-lo no ar e o joga no chão com mais de 1000 socos. A destruição é tão grande que os alunos começam a entrar em pânico que Chu será eliminado, e até a professora Xia é forçada a dizer a Hua para parar. Quando Hua para, a poeira cobre todo o lugar, mas quando a poeira baixa, Chu é revelado estar bem porque foi protegido por uma barreira. O dragão roxo fica aliviado por ter conseguido usar algo chamado Jingang para proteger Chu rapidamente. Quando a barreira se dissipa, Chu fica aliviado por não ter sido eliminado. Quando Hua pergunta a Chu como ele foi protegido, ele percebe Chu mencionar que as roupas de dragão que ele está usando o estão protegendo. Para impedir isso, Hua consegue tirar a parte de cima de Chu para que ele possa usar seu poder Eudemon novamente. Enquanto ele está animado, as roupas de repente eletrocutam Hua e o nocauteiam, fazendo uma pequena pérola cair de seu corpo. Então Chu vai verificar quando ele chega lá, o dragão roxo ri e menciona que ninguém mais tem o direito de controlá-lo. Eventualmente, Chu aponta para a professora que Hua parece ter desmaiado. Então Cha anuncia que Chu é o vencedor, e Hua teria que entregar seu quarto como prometido.
Isso deixa Chu e os outros alunos animados, então Chu diz a Zi para trazer os outros alunos para o novo dormitório. Pouco depois, os alunos de Laion visitam o novo dormitório e ele está cheio de móveis muito superiores. Chu diz animadamente aos outros para virem ficar com ele, mas Zi aponta que a casa tem apenas 2 quartos. Quando Ti sugere que transformem a sala em quartos, Shao avança animadamente, mas Lin a impede e diz a Zi que eles preferem ter sua paz de espírito. Depois que Lin arrasta Shao para longe, apenas Lan e o cara do lobo branco sobram. Zi eventualmente sugere que 2 pessoas peguem um quarto, então Lan imediatamente arrasta Chu com ela para pegar um quarto. Enquanto ela o arrasta, ela de repente se vira e percebe as expressões horrorizadas no rosto de Chu e no rosto de Zi. Ela rapidamente o solta, então Ze vem repreendê-la por tentar forçar uma decisão em Chu, mas na realidade ele está apenas tentando apontar que ele deveria ficar com Chu no quarto principal. Quando Lan se cansa de ouvi-lo gritar, ela gera uma enorme videira no quarto que quase elimina Ze. Depois de se oferecer para ficar com Shi, Shi permite que ela fique com Chu. Mais tarde, Lan e Chu pegam um quarto e Chu fica com medo de que Lan esteja tentando abusar fisicamente dele. No entanto, Lan cria uma barreira com enormes videiras para separar o quarto e diz a ele que as videiras venenosas tirarão sua vida se ele tentar cruzá-las. Chu fica horrorizado e deseja voltar para Shi. Enquanto isso, Zi irrita o cara de cabelo branco ao entrar em seu espaço e contar a ele sobre como eles são semelhantes. No dia seguinte, Hua é chicoteado pelo mestre Bai por arruinar a reputação de seu clã puro. Durante o castigo, Bai é informado de que um calouro do primeiro ano chamado Lin, da seita da espada, veio vê-lo. Mais tarde, Du relata as ações de Hua ao vice-diretor, apontando o quão arrogante o grupo Corpura se tornou. No entanto, Wenhu aponta que esses jovens têm históricos complicados, aparentemente alguns de seus pais ou parentes são da alta gerência de Tianwu. Ela até acrescenta que algo conhecido como Su Shi foi roubado recentemente, e ela acredita que este grupo Corpura deve ser o responsável. Isso irrita Du, e ele planeja investigar, mas Wen diz a ele para não alertar o clã Corpura ainda, mas para garantir que ele proteja Chu. Naquela noite, Chu lamenta sobre como sua arma de madeira é inútil porque quebrou após a luta. No entanto, ele está feliz por ter o absorvedor do Rei Inseto e ainda pode vencer absorvendo coisas. Quando ele pega o absorvedor, um pequeno cristal cai, então ele imagina que deve ter conseguido isso quando absorveu as roupas de Hua. Ele começa a entrar em pânico quando percebe que é isso que Hua deve estar procurando, e ele esmaga sua arma de madeira por engano com a madeira que está com ele. Estranhamente, quando ele esmaga a madeira, ele encontra um cristal idêntico dentro, e ambos os cristais de repente se unem para formar outra coisa. Quando Shu ouve Lan andando em sua direção, ele finge estar dormindo e percebe Lan saindo sorrateiramente pela janela. Por causa disso, Shu decide seguir Lan porque ele acredita que ela deve estar aprontando algo ruim. Shu a segue para a floresta e a persegue até a beira de um penhasco e não consegue mais encontrá-la. No entanto, Lan o observa de um lugar próximo e rapidamente continua sua jornada. Enquanto isso, o cara de cabelo branco também observa algo de perto. Mais tarde, Chu procura na floresta para encontrar o que Lan está escondendo. Enquanto caminha, ele percebe um portal semelhante ao que Sha usou para transportá-los para a escola. Enquanto isso, Lan percebe que o cara de cabelo branco a está seguindo, e ela planeja despistá-lo antes de chegar perto de sua saída. Enquanto Shi pula em uma das árvores, ela sente uma dor de cabeça semelhante à última vez e desaba no chão. Enquanto seu poder espiritual se esgota rapidamente, ela libera uma mensagem para notificar Shue para sair rapidamente. Perto dali, o guia de cabelo branco percebe que a respiração de Lan se tornou imperceptível, como se ela tivesse morrido de repente. A mensagem de borboleta que Lan enviou cria uma exibição no céu e Shui a percebe. Lan logo consegue se levantar, no entanto, ela voltou ao seu eu anterior porque perdeu o poder de usar a capa, e sua identidade pode ser revelada. Quando a capa fica muito pesada, ela a solta e continua se movendo. Quando ela chega a uma rocha elevada, ela absorve energia mágica verde em seu corpo. Enquanto isso, Ju percebe que está perdido, e ele fica com raiva por ter ido tão longe por causa do cara da capa. Quando ele percebe uma luz verde brilhante familiar por perto, ele decide investigar. Ao se aproximar, ele percebe que é a garota estranha que conheceu e se lembra de tê-la visto no dormitório dos candidatos da última vez. Ele se pergunta o que ela está fazendo em Tianwu, mas pisa acidentalmente num galho e chama a atenção dela. Ela olha para trás para investigar, a energia verde se dissipa e ela desmaia. Shu corre rapidamente para o lado dela e começa a entrar em pânico, especialmente porque a garota pode ser atacada por feras. Ele não quer tocá-la, mas é forçado a levá-la de volta para o quarto dele. Enquanto ela dorme, Shu não consegue acreditar como é estranho trazer uma garota para o quarto dele tão tarde assim. Ele começa a entrar em pânico novamente, mas uma luz brilhante surge de repente do cristal na testa de Lan. Quando Chu toca o cristal, o poder o domina. De repente, ele se vê num prédio em chamas e não reconhece o lugar.
Parece familiar para ele, mas logo avista uma garotinha por perto. Enquanto isso, Lan anda no mesmo fogo e também a encontra. Na vida real, Lan acorda e encontra Chu em cima dela de forma bem estranha. Chu pergunta se ela acreditaria nele se ele dissesse "não é o que você pensa", mas ela o acerta com uma cotovelada no peito. Depois de dar uma surra nele, ela o amarra e tenta destruí-lo. Então ele rapidamente explica o que aconteceu e a visão que teve. Ela fica chocada ao saber que ele tocou sua marca dourada e rapidamente coloca um objeto mágico na boca dele. Quando Chu exige saber o que ela colocou na boca dele, ela o ameaça para não contar a ninguém o que ele viu, para que ela não o elimine. Chu promete não contar a ninguém o que viu e explica que entende se a visão for uma experiência passada dela. Chu explica que também perdeu a família, mas foi adotado pela mãe dele. Ele diz a ela que desde então quis se tornar como Feng Tianqing e ajudar as pessoas, mesmo sabendo que é bobagem. Ele acrescenta que só queria ajudá-la desde que a encontrou na floresta, e isso a faz corar. Perto dali, Zi ouve o barulho e vem verificar Chu, então Lan rapidamente escapa, mas deixa um colar. Algum tempo depois, o cara de cabelo branco vem ver o diretor para informá-lo de que o alvo deles foi identificado. O diretor o elogia, mas diz para ele não agir agora, mas esperar um pouco antes de lidar com Lan, Bao e sua cúmplice. Na manhã seguinte, Shao encontra Chu andando de um lado para o outro. Ela vai animadamente cumprimentá-lo e pergunta se ele está esperando por ela. De repente, os dois começam a corar, então Chu pergunta a Shao se ela pode ajudá-lo a dar uma olhada no colar que ele encontrou. Ela inicialmente pensa que ele quer dar a ela como presente, mas se surpreende ao descobrir que ele procura a garota do colar. Quando Shao pergunta o nome dela, Chu tenta mencionar uma ligação com Huasi, mas a substância de Lan reage, apertando seu coração e o fazendo tossir sangue, o que assusta Shao. Chu imediatamente percebe que a estranha senhora fez isso com ele, então Shao usa seu poder mágico para curá-lo. Depois que ele se sente melhor, Shao pergunta se a garota que ele procura é importante para ele. Então ele rapidamente solta que realmente não a conhece e que não é importante. Isso deixa Shao um pouco aliviada. Então ela diz a ele para se cuidar para que ela não se preocupe com ele, e então corre para a aula. Enquanto isso, Lan, que agora está em sua forma masculina, ouve a conversa e chama Chu de idiota. Mais tarde, Shao vai perguntar a Lin sobre o sobrenome Hua. Lin admite que ouviu isso do mestre há muito tempo. Aparentemente, a família Hua era uma das mais poderosas antes, mas eles desapareceram logo antes da última batalha de Tianmu. Mais tarde ele pergunta a Shao por que ela está de repente curiosa sobre isso, mas ela diz que não é nada e sai correndo. Mais tarde Chu corre para se juntar a eles para a aula. Então Lin lhe dá um mapa que ele pode usar para encontrar o destino deles. Chu segue rapidamente o mapa, mas Lin sorri por algum motivo. Depois de seguir o mapa por um tempo, Chu começa a perceber que parece estar perdido, mas ele é de repente emboscado por alguém. Ele rapidamente pula para fora do caminho e tenta ativar seu poder espiritual, mas sente uma dor de cabeça repentina. Ele é logo emboscado por membros do clã Corpura que exigem que ele entregue as pedras Su Shi. Ele tenta explicar a eles que não pode, mas eles começam a espancá-lo. Quando eles vêm para continuar o ataque, o escudo do pano de dragão aparece e desvia os garotos e protege Chu. Chu se pergunta por que seu corpo de repente ficou fraco quando ele tenta usar seu poder o Demon. Ele logo desmaia e é abordado por alguém que lhe diz que a condição de seu corpo é ruim. A pessoa explica que ele não tem talento, mas tem dois poderes do Demon diferentes em seu corpo. A pessoa explica que seu corpo logo será destruído assim, mas Chu está muito fraco para responder. Enquanto isso, Zhao grita com Lin por cometer o erro de dar a Chu o mapa errado. No entanto, Lin finge que apenas trocou os mapas. Então Zi agarra o colarinho de Lin e o insulta. No entanto, Zhao tenta acalmar Zi e se oferece para ir informar o instrutor Do. Quando Zi se vira para se juntar aos outros para procurar Chu, descobre que os dois caras sumiram. Lan e o de cabelo branco correm para a floresta atrás de Chu. Lan solta borboletas pela floresta. Chu, no fundo, mal consegue se levantar e o cara diz para não resistir, pois os dois... Poderes espirituais externos são um fardo para o corpo dele. O homem diz a ele que ele certamente morrerá se usar seus poderes mais uma vez, então Chu pergunta ao homem quem ele é. Em vez de responder, o homem diz a ele para ser paciente e pergunta se as duas pedras estão com ele. Chu adivinha que o homem é do grupo Corpura, mas o homem diz a ele que o teria eliminado se fosse do clã Corpura. Quando o homem agarra Chu pelo colarinho, Chu admite ter a pedra, mas explica que as duas pedras se tornaram algo estranho. Confuso, ele pergunta ao homem como ele sabe que há duas pedras, mas o homem diz que não é da conta dele. O homem explica que as pedras se chamam Sushi, e o que formam é uma chave para encontrar Biling. Chu pergunta o que é Biling Long, e o homem explica que, após a última batalha de Tianmu, Feng Tianqing usou 3 armas Udemon antigas para construir a defesa.
uma das 3 armas sagradas é Bi Ling Long, e ela pode abrir o selo no corpo de Chu, para ajudá-lo a recuperar seu próprio poder espiritual. Isso surpreende Chu, mas então alguns homens do grupo Corpura correm em direção ao local. Quando o homem sente as pessoas se aproximando, ele parte, mas dá a Chu uma substância consumível que o ajudará por um curto período. Depois que o grupo Corpura chega, Chu consome a substância relutantemente, mas os homens chegam perto de destruí-lo. Perto dali, Lan detecta a localização de Chu, mas Chu recuperou seu poder e destruiu os 3 homens que o atacaram. Seu corpo ainda se sente pesado, mas nota uma das lindas borboletas de Lan. Enquanto o homem que ajudou Chu parte, é emboscado pelo cara de cabelo branco. Quando o cara de cabelo branco derruba o homem, ele percebe que é apenas um fantoche e não uma pessoa. Eventualmente, o cara de cabelo branco decide informar o diretor que pessoas desconhecidas estão se aproximando de Chu. Mais tarde, Zi ajuda Chu a voltar para o dormitório depois que Lan o encontra. Zi quer informar o instrutor, mas Chu tenta convencê-lo de que essa luta é particular. Quando Zi pergunta a Chu como ele vai lidar se o grupo Corpura vier atrás dele novamente, Chu se lembra de como os homens estranhos lhe disseram que o grupo Corpura está atrás de Bai Ling Long. Quando Chu perguntou onde Bai Ling Long está, os homens disseram a ele que o grupo Corpura não consegue encontrar o item porque não está neste espaço, mas ele pode. Enquanto eles estão voltando para casa, uma enorme rocha de repente os sombreia, mas Lan os empurra para fora do caminho. Depois que a fumaça se dissipa, Mestre Bei se aproxima de Chu e promete lidar com ele pessoalmente, já que ele bateu em sua equipe. Imediatamente Lan tenta atacar Bei pelo lado, mas o homem teletransporta uma enorme rocha para o lado dele e a empurra para a rocha próxima com ele. Felizmente, Lan consegue se proteger usando algumas vinhas, mas Bei joga algumas pedras para cobri-la como uma cerca. Quando ele está prestes a jogar algumas pedras nela, Zi destrói a rocha com suas adagas explosivas. Zi joga algumas de suas adagas em Bei, mas Bei teletransporta as adagas em direção a Zi e o nocauteia. Com Chu sozinho, Bei o empurra para a beira de um penhasco e diz a ele para entregar Sushi para que ele não seja eliminado. De repente, o poder de Chu é ativado e ele se teletransporta na frente de Bei e o ataca. No entanto, Bei bloqueia seu ataque e o empurra para trás. Enquanto isso, Lan tenta se libertar das rochas que a cercam. Enquanto isso acontece, Bei derruba Chu do penhasco com uma enorme rocha, mas Chu está cercado pelo escudo. No entanto, quando o escudo desaparece, Bei puxa Chu de volta com telecinese. De repente, Lan solta algumas vinhas em direção a Bei, mas ele as bloqueia com uma enorme pedra. Enquanto Bei está distraído, Lan aparece atrás dele e Ela tenta acabar com ele usando cipós, mas o sujeito bloqueia com um campo de energia também. Enquanto faz isso, ele ainda consegue manter Chu no ar, e Chu tenta se soltar do aperto. Di vai para a beira do penhasco para ajudar Chu, enquanto Lan continua a lutar contra o homem. Bei consegue empurrar Lan para trás, mas Lan solta um cipó sob a perna dele para tirá-lo do chão. Depois de pegá-lo, ela o joga para o céu e salva Chu. Quando se reencontram, Bei aparece mais uma vez, eles imediatamente tentam correr, mas são subitamente paralisados por uma sensação familiar. Lan imediatamente vê quem está fazendo isso, ela percebe que foi descuidada. Pouco depois, a senhora se aproxima de Chu, e após escaneá-lo, aponta que Sushi não está com ele. No entanto, ao escaneá-lo mais a fundo, ela encontra a chave que os 2 cristais formam e a revela. Isso anima Bai, porque ele finalmente pode encontrar Bai Ling Long com ela e assumir Tianwu. Com isso, ele planeja se vingar do diretor após obter o poder mais forte em Tianwu. Depois disso, Bai decide eliminar os alunos. Bai decide não poupá-los porque eles já sabem demais sobre eles. Enquanto ele envia as rochas na direção deles, as rochas tocam os alunos, mas não os esmagam. De repente, Bai fica paralisado pela senhora porque ela não pode deixá-lo eliminar Chu. Bei acredita que estão o traindo, mas a senhora explica que eles têm que proteger Chu. Irritado, Bei tenta eliminá-los, então ele luta contra a paralisia, direciona rochas para eles, mas Bao as bloqueia com seu escudo. Ainda assim, Bei continua a enviar rochas, então a senhora reforça o controle de todos os nervos dele. A senhora diz a Bei que eles precisam conversar, mas Bei se recusa a falar com eles porque são traidores. Quando ele percebe as crianças escapando, Bai envia rochas atrás deles, mas Bao as destrói com seu poder. Depois que eles deixam as crianças escaparem, Bao diz aos 2 que eles permitiram a fuga das crianças e que os denunciarão à autoridade da escola. No entanto, a senhora explica que a escola quer destruir o grupo de Corpura deles, de qualquer forma. Ela aponta que tudo o que Bao quer é esta escola, e oferece que ele se junte a eles para que possam ajudá-lo a alcançar este plano. Confuso, Bei pergunta quem eles são. Mais tarde, as autoridades da escola anunciam que vão punir Huaxi, Bei Chuan e seu grupo de Corpura. Eles mencionam que Bei Chuan pediu a outros para roubar os tesouros da escola, e que também intimidam outros alunos na tentativa de dominar a escola. Imediatamente, soldados de Tianwu são enviados à base do grupo Corpura para prender Bei Chuan e seus cúmplices.
Eles são rapidamente presos e levados para a prisão, onde ficarão por um mês, enquanto os outros alunos os vaiam e jogam coisas. Naquele dia, Bei está trancado na prisão, mas ele parece feliz com algo. Naquela noite, o instrutor Du devolve a chave ao diretor para que ele a verifique. Enquanto isso, no dormitório, Lan encontra a Shu esperando por ela quando ela sai. Para sua surpresa, Shua agradece por tê-lo salvado, mas ela simplesmente diz que não foi nada e vai embora. No entanto, ela cora por algum motivo enquanto se afasta. Vocês dois deveriam logo subir ao altar. Pouco depois, Chu entra em seu quarto e se lembra de como estava descansando perto do riacho quando o homem que falou com ele antes se aproximou novamente. De repente, o homem joga a chave de volta para ele e Chu pergunta por que ele a tem e não a devolveu à escola. O homem se recusa a mostrar sua identidade, mas pede a Chu para ficar com a chave. Mas Chu se recusa. Shu insiste que a devolverá à escola, mas o homem lhe diz que ele mudará de ideia. Enquanto isso, Shui pergunta a Lan se o corpo do mestre deles está bem, e Lan o assegura, ela o está protegendo. Shui elogia os esforços dela, e menciona como ela protegeu Chu, mesmo contra algumas das pessoas que ele enviou. Shui a lembra que a vida de Chu é atualmente mais importante que a deles, e que ela estará em perigo se não perceber isso. Na manhã seguinte, Du reúne os calouros após o término das aulas do semestre. Eles estão prestes a ter seu primeiro exame, que é crítico para que passem para a próxima fase. Para se prepararem para o exame, Du pede que demonstrem o poder espiritual que aprenderam até agora para que ele possa dar-lhes algum feedback. Enquanto os alunos demonstram seus poderes, Du faz comentários. Enquanto isso, Chu tenta ativar seu poder espiritual, mas não consegue. Mais tarde, ele se força a fazê-lo novamente, e seu corpo inteiro se ilumina com o poder Eudaimon, e ele logo desmaia. Depois que ele desmaia, Shi corre para o lado dele. Quando Shao percebe, ela tenta ir verificar como ele está, mas Lin a impede porque não é da conta deles. Mais tarde, Chu se levanta e tenta fazer de novo, porém Du diz a ele para descansar primeiro e os dispensa. Após o intervalo, Du lhes diz que avaliou os poderes deles e que a maioria se saiu bem. Ele lhes diz que não são tão inúteis quanto quando entraram na escola, mas Shu não parece satisfeito com seu desempenho, mesmo que os outros estejam animados. Após o término da aula, Chu permanece e Du usa telepatia para dizer a ele para não se forçar, para não se destruir. Du lhe diz que viu seu trabalho duro, mas o aconselha a primeiro ajustar seu corpo e fazer o exame de recuperação no próximo ano. Ele o assegura que ele pode fazer isso, e até se oferece para ajudar a negociar com o diretor. Imediatamente o dragão roxo aparece e diz a Chu que seu professor está certo, ele o lembra que seu corpo humano não consegue lidar com tanta força. Então ele pede para ele descansar e ir com calma. Pouco depois, Zi vem arrastar Chu para casa para que ele possa descansar. Enquanto os alunos saem, Shao e Lan continuam olhando para Chu porque estão bastante preocupados. Mais tarde naquela noite, Chu se lembra de quando não conseguia usar seu poder e como seu corpo quase desabou quando os membros do clã Corpura o emboscaram. Ele se lembra de como o homem estranho lhe disse que ele morreria se continuasse tentando usar seu poder, e ele se lembra do que aconteceu durante o treinamento deles. No entanto, Chu decide que não pode desistir porque quer ser um herói como o Fan King. Ele pega a chave que lhe foi devolvida e se lembra da grande força que demonstrou até agora usando o novo poder que recebeu. Então ele se lembra de Biling Long, a chave sobre a qual lhe falaram. Shu decide que vai apenas pegar emprestado esta chave por um curto período e devolvê-la. Então ele sai. Ele faz uma caminhada cansativa ao redor de uma montanha próxima até chegar ao seu destino. Assim que ele chega lá, o homem estranho sai, e parece que ele estava esperando por Shu. Para deixar as coisas claras, Shu lhe diz que só veio para recuperar seu poder espiritual, então o homem o leva mais para dentro da Terra. À medida que a jornada deles avança, Shu eventualmente fica cansado porque não há nada por perto, mas o homem pega a chave dele, e alguns círculos estranhos aparecem no chão. O círculo cria um círculo maior no céu, e o homem explica que o poder de Bai Ling Long não é restrito pelo espaço, então eles sempre podem encontrá-lo com a chave. De repente, alguns seres estranhos saem, e o homem explica que eles são os seres que protegem Bai Ling Long. Imediatamente o homem cria uma lança rosa em sua mão e a lança para o céu. As lanças se multiplicam e disparam em direção aos guardiões e de alguma forma os congelam. Imediatamente o homem diz a Chu para passar pelos guardiões congelados e ele faz exatamente isso. Depois de passar por eles, Chu encontra uma masmorra atrás deles e entra nela. Enquanto olha ao redor, ele percebe uma sala brilhante e encontra um pequeno objeto brilhando nela. Assim que ele o avista, ele se lembra de como o homem estranho lhe disse que Fan King construiu o feitiço de proteção deles com 3 armas antigas que incluem Biling Long. A visão das armas antigas faz o coração de Chu disparar, mas ele se assegura de que só as pegará emprestado por um tempo e as devolverá. Quando ele tenta tocá-lo, a luz do objeto o oprime, e algo na atmosfera muda. Imediatamente, Shui, que estava relaxando de cabeça para baixo em uma árvore como o Batman, acorda e sente a mudança. Enquanto isso, o corpo de Shu é subitamente preenchido com poder radiante, e ele é capaz de causar destruição massiva com apenas um balançar de sua mão.
Ele fica chocado que essa seja a extensão de seu próprio poder espiritual. No entanto, ele de repente não consegue encontrar Bai Linglong e decide perguntar ao cara que o trouxe aqui onde ele pode encontrar o item. Quando ele sai do prédio, ele percebe que não consegue encontrar o cara e também nota que o prédio desapareceu. Shu logo percebe que o sol está nascendo, então ele corre para fazer seu exame e encontrar o homem mais tarde. Pouco depois, os candidatos se reúnem em um salão para fazer o exame para se tornarem mestres Udemon Juniores. Enquanto eles estão se preparando, Zi decide que tem que mostrar todo o seu poder hoje, em vez de se conter. Ele é subitamente abordado por Lan, que pergunta sobre o paradeiro de Chu, mas Zi aponta que eles estão no mesmo quarto. Pouco depois, Bai Lang, também conhecido como Lobo Branco, sai e algumas outras moças ficam loucas quando o avistam. Momentos depois, os juízes aparecem, incluindo o vice-diretor. Fora do salão, Chu corre para o salão com velocidade ridícula e fica feliz por finalmente ter se recuperado. Dentro do salão, o vice-diretor Wen deseja boa sorte aos alunos. Enquanto isso, Xiao e Lan procuram por Shu, mas não o encontram. Mais tarde, Wenhu emparelha Xi contra alguém chamado Xiaolong, por quem as moças também ficam loucas. Quando Ti aparece, elas se perguntam quem diabos ele é, e têm certeza de que Long o derrotará facilmente. Quando a luta começa, Long quebra o chão com a perna e direciona pedras para Zi, mas Zi salta para fora do caminho. Enquanto Zi tenta evitar o ataque, Long salta em direção a ele. No entanto, ele não sabe que Zi havia jogado agulhas no ar, e elas ficaram presas em suas costas. Antes que Long possa acabar com ele, ele fica paralisado, e isso faz de Zai o vencedor. Depois disso, alguns outros caras lutam e os vencedores são escolhidos. Quando é a vez de Lan, ela vence facilmente e os outros esperam não ter que lutar contra ela. Enquanto isso, Zi percebe que Chu chegou, então ele vai perguntar se ele está ali para assistir. No entanto, Chu insiste que está ali para lutar, então ele é chamado à frente para lutar. Zi fica surpreso, já que Argai não se recuperou, e Du também se pergunta por que Chu ainda veio para os exames. No entanto, Chu é emparelhado contra um cara chamado Nan Wu Bei, que empunha espadas que são pelo menos 3 vezes o seu tamanho. Wu Bei é o melhor aluno da sexta turma e empunha uma enorme arma sagrada. Imediatamente, Wu corre para atacar Shu com sua enorme espada, mas nosso garoto simplesmente a bloqueia com uma mão. Isso surpreende Wu, então ele parte para outro ataque. No entanto, Chu o atinge uma vez antes que ele possa atacar, e o pobre coitado é lançado para trás contra a parede. Essa demonstração choca tanto os juízes que eles se levantam, e Shu percebe que essa grande demonstração é a extensão do poder do lutador de cor transparente. Enquanto isso, o diretor sente que algo está errado. Em outro lugar, Shu e seus homens atacam os soldados de Tianwu na entrada da academia, e está claro, eles conseguiram romper. No salão, os outros estão chocados. Chu conseguiu derrotar Wu Bei tão facilmente? Dou ainda está surpreso, e está claro para ele que Chu conseguiu acessar seu poder espiritual da cor transparente. Isso também surpreende Shu, mas ele de repente desmaia. Enquanto as pessoas assistem surpresas, Shu e seus homens invadem o salão. Assim que eles entram, o professor Cha reconhece a máscara deles como a máscara do Mo Wu. Um dos soldados Mo Wu ataca um dos alunos e o frita, então os outros começam a atacar os outros alunos. Imediatamente, os juízes e professores correm para proteger os alunos, e Do usa telepatia para dizer a todos os alunos para saírem pela saída sul. Enquanto os alunos correm, alguns são eliminados e alguns são salvos pelos professores. Do até se junta e derrota alguns Mo Wu por trás. Enquanto isso, Shao pergunta a Lin para onde eles estão indo porque não estão indo para a saída sul. De repente, eles são emboscados por um membro do Mo Wu, mas Lin de repente mostra um sinal a ele, e o cara os deixa em paz. Shao acha isso estranho, mas Lin lhe diz que explicará mais tarde. Enquanto isso acontece, Zi vai ajudar Shu a se levantar, mas Shui o embosca e o joga para longe. Eventualmente, Shao se aproxima de Chu em seu traje de rock and roll descolado. Ele está feliz por finalmente tê-lo encontrado e está feliz que Bai Linglong finalmente está funcionando. De repente, uma luz brilhante oprimiu Shui, forçando-o a correr para trás. Acaba sendo o diretor, quem Shui reconhece e se refere como o famoso Feng Tianqing. Essa revelação choca a todos ao redor, e Shui lembra a Feng como a última batalha causou tanto dano a Feng. Ele se oferece para acabar com a vida de Feng, mas Feng lhe diz para não ter tanta certeza de como essa luta vai terminar. Pouco depois, vários soldados de Tianwu aparecem junto com Bai Lang. Feng Qin diz a Bai e aos soldados para irem lidar com os outros soldados de Mo Wu, enquanto ele lida com Shui. Quando eles saem, Feng diz a Shui que todas as suas ações estão sob seu controle. Ele o informa que sabe sobre o espião que ele enviou para a escola, sua intrusão no exame e seus planos para Chu, que incluíam Bi Linglong. Feng lhe diz que era seu plano trazê-lo aqui o tempo todo, então Shui pergunta animadamente como ele pode derrotá-lo, já que ele já está ferido. Shui imediatamente o ataca, mas Feng desvia de todos os seus ataques e os bloqueia. Eventualmente, Feng acerta um ataque no estômago de Shui e o empurra para trás. Depois disso, Shui se transforma em uma enorme besta parecida com um lobisomem e corre em direção a Feng.
mas o velho o bloqueia com um escudo. Para acertar seu ataque, Shui o cerca para atacar Feng, mas Feng consegue pegá-lo mesmo assim. Ainda assim, Shui continua a usar sua grande velocidade para atacar Feng e consegue cortá-lo no nariz. A luta é intensa, e Shui de alguma forma consegue sobrecarregar Feng com seus socos rápidos. Enquanto ele está socando, uma mão de repente segura um dos socos de Shui, e Shui reconhece a pessoa como Huetun Shu. Parece que Feng assumiu a forma de outro lutador chamado Shu, e ele diz a Shui para parar de lutar porque ele não pode vencer. No entanto, Shui o chama de filho ilegítimo e aumenta sua força, se transforma em uma versão mais perigosa do monstro e diz a Feng que eles têm que continuar lutando. Enquanto isso, Lan aproveita a distração para ir verificar Shu. Enquanto isso acontece, Shui sofre várias lesões do poder espiritual de Feng, mas ele se recusa a desistir. Quando ele tenta atacar novamente, Feng agarra sua mão e o lança contra uma das rochas próximas. Não acredito que esse cara Shui só tem boca, mas não consegue cumprir. Feng avança para eliminar Shui, mas ele é incapaz porque Shui agarra Lan e a usa como escudo humano. Surpreso, Feng para seu soco e pergunta a Lan o que ela ainda está fazendo aqui. Eventualmente, Feng diz a Shui para soltá-la, mas Shui insiste que só irá embora depois de pegar Shu e aponta que Lan é o último membro da família Hua. Quando Shui ameaça cortar o pescoço de Lan, Lan usa seus cipós para amarrá-lo e se libertar. Com Lan fora do caminho, Feng acerta seu soco em Shui, que é despedaçado enquanto grita o nome de Lan. Depois que a enorme explosão elimina Shui, Feng retorna à sua forma normal. Por perto, Lan olha para o cadáver de Shui e lhe diz para não culpá-la, já que ele estava pronto para sacrificar a vida dela. Pouco depois, Feng se aproxima de Lan e lhe diz que lhe dará o que ela quiser, o que a surpreende. Depois disso, Feng caminha em direção a Chu, mas é subitamente atacado por trás pela vice-diretora Wenhu. Cuidado com quem você chama de amigos. Surpresa? Lan vai ajudar Feng Qin a se levantar, que pergunta a Wen por que ela está fazendo isso. Wen não responde, mas convoca os outros membros do Mowu. Ela mais tarde explica que não pode deixá-lo parar seu padrasto, e Feng quase tem um ataque cardíaco. Quando os professores Tia e Du aparecem com os outros soldados, Feng explica a eles que Wen é o cajado de Ku Luang. Os soldados de Tianwu rapidamente cercam os intrusos, mas Wenhu aponta que Feng selou seu padrasto. Ela aponta que sabia que o diretor era Feng, e aponta que ele era tão arrogante que não sabia que ela estava com Ku Luang. Enquanto Feng tosse de dor, ela pergunta ao diretor se ele não se lembra dela. Aparentemente, ela entrou na academia com um plano para reviver seu padrasto, e tem procurado por segredos por muitos anos para encontrar a pessoa em quem ele selou seu pai. Felizmente, ela encontrou a pessoa há 2 meses quando fizeram um teste na ponte. Ela aponta que não é uma idiota como Chu Yu, então ela tem monitorado todas as atividades dele, especialmente com Bai Lang, a quem ele encarregou de guardar Shui e monitorá-la. Por causa disso, ela criou o homem manequim que usou para se comunicar com Shui e fazê-lo derrubar a barreira de proteção. No presente, Wenhu insiste que seu padrasto, Ku Luang, reviverá. Enquanto isso, Zi tenta acordar Chu, mas não funciona. Enquanto ele chama Chu, Chu se encontra em outra dimensão e tenta rastrear a voz de Zi. De repente, ele encontra um círculo mágico semelhante ao que viu quando conheceu o Rei Dragão pela primeira vez. No entanto, ele encontra um Homem-Fera sentado no meio do círculo mágico. O cara tenta atacá-lo, mas Chu evita o ataque e pergunta quem ele é. De repente, o homem se vira para ele e lhe diz que é seu velho amigo, mas seu rosto está um pouco mudado. Imediatamente, Chu percebe que essa pessoa é o espírito que lhe deu o poder que ele estava usando. Chocado, ele pergunta ao cara quem ele é, mas o dragão roxo imediatamente aparece para dar as boas-vindas ao chefe e se refere a ele como Ku Luang. Quando Chu ouve seu nome, ele fica chocado que este seja o infame Rei Dragão, então ele tenta fugir. No entanto, seus pés não são rápidos o suficiente porque Ku o arrasta de volta com seus tentáculos e o amarra. Depois de subjugá-lo, Ku lembra que ele quer poder, e ele promete dar a ele porque seu corpo agora é dele. O Rei Dragão começa a consumir o corpo de Chu, e no mundo real, Chu acorda com uma essência escura ao seu redor. Shi se pergunta o que está acontecendo e o Rei Dragão começa a falar através de Chu. Ku expressa que quer que todos desapareçam e ele libera uma energia estranha que afasta os soldados ao seu redor. O grande poder flui de Chu, e Wenhu está animada para ver o sopro de Ku Luang, o que significa que ele reviveu. Os diretores e os outros ficam surpresos e começam a recuar, mas Chu de repente se transforma em outra forma. Imediatamente, Fan diz aos soldados para não entrarem em pânico e explica que Ku Luang controla o corpo de Chu, mas não completamente. No entanto, Fang fica surpreso quando Ku se teletransporta para encontrar Wenhu e desmaia em suas mãos. No entanto, Feng diz a Wenhu para desistir porque Ku Luang é apenas um corpo sem poder e ela está cercada. De repente, uma enorme explosão rasga o chão sob eles, forçando os soldados a recuar.
Depois disso, Bao ataca os professores com olhos explosivos, mas Bilink os corta em um instante, fazendo-os explodir no ar. Depois disso, a cúmplice feminina de Bao também aparece, então ela congela o movimento de todos. Assim que isso é feito, Baishu aparece e diz ao Mestre Fan que ele está aqui para pegar o que merecia. Ele imediatamente enfia as mãos no chão e um círculo mágico aparece e teletransporta todos para longe. Pouco depois, Bai teletransporta uma parte da árvore na entrada da academia, assim como o chão debaixo dela, para o salão. Talvez seja uma maneira engraçada de dizer a eles para comerem poeira. Enquanto eles ainda estão confusos, Du menciona que leu a mente de Bei antes que ele se teletransportasse, e ele ouviu algo sobre o altar da última batalha. Imediatamente, Fung desmaia enquanto tenta levar os outros para onde os inimigos estão escondidos. Ele explica que o selo está aberto e eles precisam resgatar Chu, ou será tarde demais para fazer qualquer coisa. Enquanto isso, na mente de Chu, Kuluang o tortura. Wenhu e os outros seguem para a floresta até chegarem a um deserto sombrio. Quando eles chegam a uma enorme entrada, Wen pede a Bao para levar o chefe Kuluang para dentro. E Shi diz aos outros para esperarem lá fora enquanto o Mestre Fang e os demais correm para o local. Já dentro da masmorra, Chu é jogado sobre um cristal rosa escuro. Dentro de si, ele continua a lutar enquanto o Rei Dragão o domina com seu poder sombrio. Seu corpo começa a se desfazer enquanto grita de dor, mas o Rei Dragão insiste para que não lute, e sim que se torne parte dele. Contudo, Chu se recusa e diz a Kuluang que não permitirá. Isso faz Ku rir, mas Chu lembra que sua cor é transparente e que o derrotará assim como Feng Tin fez antes. No entanto, Ku responde que Feng é apenas um idiota e aumenta a tortura em Chu. Mais tarde naquela noite, Shao afasta as mãos de Lin e o acusa de saber de tudo desde o início. Ele admite que isso é verdade e explica que se juntou ao grupo Corpura, porque não suportava a vergonha. Ele diz que não teria entrado na escola se não fosse pelo amigo que sacrificou suas moedas, e que não consegue vencer Chu. Confusa, Shao pergunta por que ele está sempre pensando em Chu, então ele menciona que sabe que ela o ama, mas a lembra de saber também que ele a ama. Quando ela não nega, ele explica que Chu é o receptáculo de Kuluang e que Mo-Wu o está avisando. Isso surpreende Shao, e ela pergunta a Lin se ele se juntará a Mo-Wu junto com o resto do grupo Corpura. Quando ele não responde, ela se vira. Lin diz que ela não pode ajudá-lo, mas ela insiste que tentará e que não deixará Kuluang destruir tudo. Ela o acusa de não ter a dignidade de um discípulo da seita da espada e folhas. Enquanto isso, os olhos de Chu agora jorram fumaça preta que sai da masmorra, e fica claro que Kulu está dominando seu corpo. Não muito depois, Feng e os Tianwu chegam à masmorra e encontram os membros de Mo-Wu na entrada. De repente, a fumaça que sai do corpo de Chu se espalha por toda a área, fazendo com que alguns monstros nas ruínas revivam. Imediatamente, a professora Xia lidera os soldados para enfrentar os soldados Mo-Wu. Ela mira em Bao e o tira do caminho, enquanto Bifeng e o cúmplice de Bao se enfrentam. Os soldados enfrentam os monstros enquanto Du afasta os soldados Mo-Wu como bolas de ping-pong. Mais tarde, Bei atinge Mestre Feng com um bloco de pedra, mas ele o bloqueia com uma mão enorme. Pouco depois, Wen o ataca pelo lado, mas ele bloqueia. Depois disso, alguns monstros vêm atacá-lo, mas ele os incinera. Enquanto isso acontece, o corpo de Chu começa a desaparecer e ele fica muito cansado. Ao desaparecer, ele pede desculpas a todos que conhece por decepcioná-los. De repente, uma borboleta brilhante passa pela fumaça que sai da masmorra e pousa no corpo real de Chu. Enquanto isso, Lan rompe as paredes da masmorra usando suas vinhas. Ao localizar o corpo de Chu, ela o encontra em uma nuvem de fumaça escura. Uma vez lá dentro, ela tenta acordá-lo, mas não funciona. Enquanto se pergunta o que fará, ela se lembra do que aconteceu quando ele tocou a marca em sua cabeça. Ela imediatamente remove sua capa e toca o rosto dele com sua marca. Enquanto isso, Kuluang se alegra que o corpo de Chu esteja quase dominado. De repente, uma luz ofuscante surge do nada e Lan Xun aparece na consciência de Chu. Quando Ku a vê, ele a reconhece como sendo da família Hua por causa de sua cor. Quando Chu a vê, ele pergunta por que ela está ali, então ela o lembra de como ele disse uma vez que eles venceriam como uma equipe. Isso choca Chu, e ele se lembra que a pessoa a quem ele havia dito aquilo era na verdade o cara da capa. Então ele percebe que o cara da capa e Lan são a mesma pessoa. Quando ele começa a reagir exageradamente, Ku o agarra e manda Lan sumir. Ku dispara sua nuvem escura contra Lan, mas ela a bloqueia com uma barreira. No entanto, a força da nuvem é grande demais e ela quase é dominada. Quando Chu vê isso, ele começa a queimar violentamente de raiva, e uma luz brilhante jorra dele, o que surpreende Ku. De repente, o poder transparente de Chu retorna, já que o selo está aberto e ele consegue remover a mão de Ku de seu corpo. Fora da masmorra, Wenhu fica preocupada ao sentir que a presença de Kuluang enfraqueceu. Pouco depois, Shao aparece e usa um objeto para fazer a nuvem escura nos monstros vazar deles. Ela corre rapidamente para o lado do diretor para curá-lo, e isso lhe dá um pouco de força.
Enquanto isso, Lin observa a cena à distância. Dentro da consciência de Chu, ele se levanta e corre em direção a Ku. Ku dispara uma explosão de essência sombria contra ele, mas Chu desvia e revida com seu próprio poder. Ele logo diminui a distância e ataca Ku, que bloqueia sua explosão com um ciclone sombrio. Ku tenta acabar com Chu, já que ele está perto o suficiente, mas Lan redireciona sua explosão com força, usando suas vinhas. Ele a ataca rapidamente com a outra mão, mas ela sai do caminho e o envolve com as vinhas. Com Ku subjugado, Chu tenta se aproximar, mas Ku libera uma forte explosão de energia que os afasta a todos. Assim que se liberta da vinha, Ku se cobre com uma barreira e libera uma grande quantidade de energia que afasta ainda mais Chu e Lan. No entanto, Chu agarra Lan e uma barreira aparece ao redor de Chu, protegendo os dois. De qualquer forma, Ku rompe a barreira com força e os afasta, ferindo Lan levemente. Chu corre para o lado dela, mas o Rei Dragão chega para acabar com eles. Com Lan ferida, Chu corre em direção a Ku, evitando as explosões de energia escura que vem dele. Para ajudá-lo, Lan rapidamente bloqueia a visão de Ku com algumas vinhas. Antes que Ku possa destruir as vinhas, Chu cobre a distância e desfere um forte ataque em seu peito. O ataque choca o Rei Dragão e parece imobilizá-lo, mas ele de repente se estabiliza e ri. De repente, Ku começa a explodir do local onde foi atingido, e Lan rapidamente arrasta Chu para protegê-lo do derramamento de energia escura. Ela o arrasta com sucesso, mas sofre a lesão em seu lugar. Após o fim da onda, Lan é derrubada, e sua essência verde é sugada por Ku, que ri como um maníaco. Isso choca Chu, mas Lan lhe passa uma mensagem de despedida enquanto começa a desaparecer. Chu chora profundamente enquanto Lan desaparece em seus braços e ele se lembra de todas as experiências que tiveram juntos. No presente, ela se desvanece completamente de seus braços e Chu lamenta profundamente. De repente, ele se enche de raiva e seu corpo é consumido por uma energia transparente. A energia é tão massiva que ofusca o lugar onde estão, mas por alguma razão Ku não parece se abalar. Fora da masmorra, os outros notam uma fumaça escura saindo, então Mestre Feng vai verificar. Na consciência de Chu, ele corre em direção a Ku com a velocidade de um raio. Ku inicialmente o subestima e tenta afastá-lo com uma explosão, mas Chu chega ao seu lado em um instante e o soca pelo campo. Isso tira um pouco de sangue preto de Ku e o fere. Ku imediatamente tenta atacar Chu com seu ataque de energia negra, mas a Gaia o bloqueia com uma mão e o extingue. Depois disso, ele salta sobre Ku e começa a esmagá-lo no chão com grande raiva. Isso parece aquela cena final épica, onde Yang se cansou da palhaçada do Senhor do Fogo Ozai. Usando o poder de Lan, Ku empurra Chu para cima com uma vinha enorme, mas Chu lança várias explosões de fogo contra ele até que ele não consiga mais sustentar a vinha. Os ataques são tão fortes que uma cratera se forma ao redor de Ku. Chu eventualmente se aproxima dele e Ku consegue se levantar. Assim que ele desce, Chu retorna à sua forma normal. Neste ponto, Ku se aproxima e o atinge com sua energia escura, esperando ainda ter uma chance. O ataque empurra Chu para trás, mas ele suporta a dor. Enquanto ele resiste, a memória da partida de Lan volta a ele, e ele desvia o ataque. Desta vez, ele salta novamente sobre o Rei Dragão e começa a esmagar seu rosto no chão. De repente, o Rei Dragão agarra uma de suas mãos e a arranca, mas Chu decide mordê-lo. De qualquer forma, o Rei Dragão o domina e o segura pela garganta depois de destruir sua outra mão. Não era assim que eu via isso acontecendo. Com Chu se debatendo no ar, Ku tem certeza de que venceu desta vez. No entanto, Chu começa a sorrir, mas então tosse sangue. Quando ele tosse sangue, Ku é forçado a soltá-lo, pois ele também começa a tossir sangue. No mundo real, as vinhas de lã brotam do corpo real de Chu. De repente, o tecido do reino em questão começa a se romper. Isso surpreende Ku, então ele agarra Chu, mas Chu tosse uma energia escura pela boca. Isso leva a uma grande explosão que derruba toda a masmorra. Fora da masmorra, todos notam a explosão surpreendente. Imediatamente, Fang aproveita a chance para esmagar Wenhu contra uma rocha. Bai vem ajudá-la e ambos se teleportam. Quando os Mowu percebem que seus mestres se foram, eles imediatamente fogem. Feng corre para a masmorra, mas o que ele encontra o surpreende. Algum tempo depois, Chu abre os olhos e vê Lan ao seu lado. Quando ela se aproxima demais, ele começa a corar, mas ela coloca a mão em seu peito e libera energia de cura nele. Chu fica inicialmente surpreso, mas faz uma declaração engraçada que faz Lan corar e quase socá-lo. Depois que ela explica o que aconteceu, ela lhe dá um beijo na testa e nosso garoto quase explode de vergonha. Mais tarde, Lan sai do quarto e então Zi e os outros correm para verificar Chu. Enquanto Lan se afasta, Shao a observa com desprezo. Mais tarde, Lan se aproxima do Mestre Feng, que se lembra do estado em que conheceu Lan e Chu. Enquanto isso, Wenhu e Bei relatam os acontecimentos a outra pessoa.